O telefone tocou 3 vezes antes que Ricardo Tavares decidisse atender. Eram 10 da manhã de uma terça-feira ensolarada e ele contemplava a vista panorâmica de Copacabana através das janelas de vidro de sua cobertura. O mar brilhava sob o sol carioca, contrastando com o humor sombrio que o acompanhava há semanas. Os negócios não andavam bem, contratos importantes haviam sido cancelados e a pressão dos sócios aumentava a cada reunião. Sua mão hesitou sobre o aparelho. O número não estava em seus contatos e ele raramente atendia chamadas de desconhecidos. Mas algo naquele momento o fez pressionar o botão verde. Alô? Sua voz soou mais áspera que o normal. Do outro lado da linha, houve uma pausa. Depois, uma voz infantil, frágil como o vento que balançava as cortinas de seu escritório particular. Oi, você é o Ricardo Tavares? Ricardo franziu as sobrancelhas. Uma criança? Como conseguiu seu número pessoal? Seus dedos tamborilaram impacientes sobre a mesa de mogno enquanto respondia. Sim, sou eu. Quem está falando? Meu nome é Gabriel. Gabriel Santos. A voz tremeu ligeiramente. A mamãe disse que você conhece ela. Fernanda Santos. O mundo parou. O nome ecoou em sua mente como um eco distante de uma vida que ele havia enterrado há muito tempo. Fernanda Santos. A recepcionista. A mulher que havia trabalhado em sua empresa por 2 anos, a mesma que... Ricardo engoliu seco, sua garganta subitamente ressecada. O que você quer? Eu tô doente, tio Ricardo. A palavra tio saiu naturalmente, sem malícia, apenas com a inocência de uma criança que não compreende completamente as complexidades do mundo adulto. A doutora disse que eu preciso de um transplante, de medula óssea, e a mamãe disse que talvez você pudesse ajudar. As palavras atingiram Ricardo como uma sequência de socos no estômago. Ele se levantou abruptamente da poltrona de couro, caminhando em direção à janela. Lá embaixo, o movimento da praia seguia seu ritmo normal. Pessoas correndo, crianças brincando na areia, vendedores ambulantes oferecendo água de coco. A vida continuava, alheia à tempestade que se formava em seu peito. Onde está sua mãe? Ricardo conseguiu perguntar, sua voz mais controlada agora. Ela está trabalhando. Limpa a casa da dona Marina de manhã e vende brigadeiro na escola à tarde. Gabriel fez uma pausa e Ricardo ouviu um ruído de fundo que parecia equipamentos médicos. Eu tô no hospital, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. A enfermeira Carla me emprestou o telefone dela para eu ligar para o senhor. Ricardo fechou os olhos. 7 anos. Haviam-se passado 7 anos desde que Fernanda havia batido à porta de sua sala, as mãos trêmulas, os olhos vermelhos de choro, para contar sobre a gravidez. 7 anos desde que ele a havia dispensado, como se descarta um papel usado, oferecendo dinheiro para que ela resolvesse o problema e desaparecesse de sua vida. Tio Ricardo, o senhor ainda está aí? Estou aqui, sim. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Gabriel, você tem quantos anos? 7 anos e 4 meses. Vou fazer 8 em dezembro. A matemática era cruel e precisas. Não havia margem para dúvidas, por mais que Ricardo quisesse encontrar uma. Ele se lembrou daquele dezembro de 7 anos atrás, da festa de fim de ano da empresa, do champanhe, da fragilidade momentânea que o levara aos braços de Fernanda depois de um rompimento doloroso com sua namorada da época. O que exatamente os médicos disseram? Ricardo perguntou, forçando sua voz a soar neutra. Eles disseram que minhas células não estão funcionando direito, que elas são preguiçosas e não fazem o trabalho delas. Gabriel explicou com a simplicidade de uma criança, repetindo palavras que não compreendia totalmente. A tia doutora disse que eu preciso de células novas, de alguém da família. Mas a mamãe não serve, e a vovó Conceição já faleceu. Daí a mamãe lembrou do senhor. Ricardo sentiu suas pernas amolecerem. Apoiou-se na parede de vidro, o frio da superfície contrastando com o calor que subia por seu pescoço. Do lado de fora, uma gaivota voou próxima à janela, livre como ele nunca se permitira ser. Gabriel, você disse que está no hospital agora? Sim, senhor, faz 3 semanas que eu estou aqui. Às vezes eu me sinto bem, às vezes fico muito cansado. Ontem a enfermeira Carla deixou eu ajudar ela a cuidar dos outros meninos.
Tem um bebezinho aqui que chora muito, mas quando eu canto para ele, ele para de chorar. A inocência na voz da criança era como um punhal girando em sua consciência. Ricardo imaginou um menino de 7 anos, pálido e frágil, consolando outros pacientes, enquanto ele mesmo lutava contra uma doença que poderia lhe custar a vida. Tio Ricardo, o senhor vai me ajudar? A pergunta pairou no ar como um julgamento. Ricardo olhou ao redor de sua cobertura luxuosa. As obras de arte nas paredes, o piano de cauda que nunca aprendera a tocar, a adega repleta de vinhos caros que bebia sozinho. Tudo aquilo havia sido construído sobre escolhas que fizera, sobre pessoas que pisara para chegar onde estava. Gabriel, eu preciso conversar com alguns médicos primeiro, entender melhor a situação. Tá bom. A doutora Beatriz é muito legal, ela explica tudo direitinho. Gabriel pareceu mais animado. O senhor vai vir me visitar? Ricardo hesitou. Visitar? Isso significaria confrontar não apenas Gabriel, mas provavelmente Fernanda também. Significaria olhar nos olhos da mulher que havia humilhado e ver o reflexo de suas próprias ações. Eu vou ver o que posso fazer. Obrigado, tio Ricardo. A mamãe sempre disse que o senhor era uma pessoa importante, que morava numa casa bonita perto da praia. Ela nunca falou mal do senhor, sabe? Disse que às vezes as pessoas ficam longe porque têm trabalhos muito importantes. Cada palavra era como sal em uma ferida aberta. Fernanda havia protegido sua imagem diante do filho, havia construído uma narrativa gentil sobre sua ausência, quando tinha todo o direito de alimentar ressentimento e raiva na criança. Gabriel, alguém sabe que você ligou para mim? Não, senhor. A mamãe está trabalhando e eu pedi segredo para a enfermeira Carla. Eu falei que era surpresa. Houve uma pausa. O senhor não vai contar para ela que eu liguei, né? Quero que seja surpresa quando o senhor aparecer aqui. Ricardo fechou os olhos novamente. A criança havia tramado este primeiro contato com a ingenuidade de quem acredita que o mundo é fundamentalmente bom, que as pessoas aparecem quando precisamos delas. Gabriel, eu tenho que desligar agora, mas eu vou pensar no que você me disse, está bem? Tá bom, tio Ricardo, mas não demora muito, por favor. A doutora Beatriz disse que quanto mais cedo eu fizer o transplante, melhor vai ser para mim. Está bem, tchau, Gabriel. Tchau, tio Ricardo, obrigado por atender o telefone. A ligação se encerrou, mas Ricardo permaneceu imóvel por longos minutos, o aparelho ainda colado ao ouvido, como se esperasse que a conversa continuasse ou que alguém lhe dissesse que tudo não passava de um pesadelo. Quando finalmente se moveu, foi para se dirigir ao bar improvisado em um canto da sala. Suas mãos tremeram ligeiramente ao servir uma dose generosa de uísque escocês. O líquido dourado desceu por sua garganta como fogo, mas não conseguiu queimar a culpa que se alojara em seu peito. Fernanda Santos. Como não pensara nela todos esses anos? Na verdade, pensar assim. Nas primeiras semanas após despedi-la, chegara a sentir remorso. Chegara até mesmo a considerar procurá-la, oferecer ajuda financeira. Mas o orgulho falara mais alto, e gradualmente ela se tornara apenas uma sombra incômoda em sua memória. Agora essa sombra havia ganhado forma através da voz de uma criança doente. Uma criança que poderia ser, que provavelmente era... Ricardo serviu outro uísque. O telefone tocou novamente e desta vez ele verificou o identificador de chamadas. Era Patrícia, sua irmã mais nova. Ela ligava religiosamente todas as terças-feiras para verificar se o irmão não havia se tornado um eremita completo, como costumava dizer. Oi, Patrícia. Nossa, que voz é essa? Parece que você viu um fantasma. A voz dela soou preocupada. Está tudo bem? Ricardo olhou pela janela mais uma vez. Um grupo de crianças brincava na areia, construindo castelos que o mar logo destruiria. Uma delas, um menino de cabelos escuros, corria em direção ao mar com os braços abertos como se quisesse abraçar o infinito. Patrícia, você se lembra de uma funcionária que trabalhou aqui há alguns anos? Fernanda Santos? Houve uma pausa do outro lado da linha. Fernanda, a recepcionista? Claro que me lembro. Menina simpática, sempre muito educada. Por que está perguntando? Ela teve um filho. Ah, que bom para ela. Mas, Ricardo, por que o interesse? Isso foi há quanto tempo? Uns 7 anos. Ricardo não respondeu imediatamente.
Como explicar para a irmã que havia recebido uma ligação que poderia mudar sua vida completamente? Como contar que talvez tivesse um filho internado em um hospital público, lutando contra uma doença séria? Ricardo, você ainda está aí? Estou, é que é complicado. Complicado como? Meu Deus, Ricardo, você não teve um caso com ela, teve? O silêncio dele foi resposta suficiente. Ricardo Tavares, como você pôde? Ela trabalhava para você. Era uma situação de poder completamente desigual. Não foi assim, Patrícia, foi consensual. Mas eu cometi erros. Muitos erros. Que tipo de erros? Ricardo respirou fundo. Era a primeira vez em 7 anos que falava sobre aquilo com alguém. Quando ela me contou sobre a gravidez, eu a despedi. Ofereci dinheiro para que ela fizesse um aborto e saísse da minha vida. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Patrícia? Estou aqui. Estou apenas processando o fato de que meu irmão é aparentemente um canalha completo. A voz dela estava gelada. E agora? Por que está me contando isso agora? Porque hoje o filho dela me ligou. Outra pausa longa. O filho dela te ligou? Como assim? Ele tem 7 anos, Patrícia, e está doente, muito doente. Precisa de um transplante de medula óssea. A ligação ficou em silêncio por quase 1 minuto. Ricardo ouvia apenas sua própria respiração e o som distante do trânsito lá embaixo. Meu Deus, Ricardo, você acha que... Eu não acho nada, mas as datas coincidem perfeitamente. Ele tomou outro gole de uísque. A criança me ligou pedindo ajuda. Uma criança de 7 anos, Patrícia. Ligou para um homem que nunca viu na vida, pedindo ajuda para não morrer. Isso é muita coisa para processar. Patrícia suspirou profundamente. Onde eles estão agora? No Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. O menino está internado há 3 semanas. E você pretende fazer o quê? Eu não sei de nada. Há 1 hora atrás eu tinha uma vida simples, complicada, mas simples. Agora você descobriu que pode ter um filho doente que você abandonou antes mesmo de nascer. As palavras de Patrícia eram cruas, mas precisas. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu preciso saber a verdade, Patrícia. Preciso fazer um exame de DNA. E se der positivo? Você está preparado para as consequências? Ricardo olhou ao redor de seu apartamento mais uma vez. Todas aquelas riquezas construídas sobre quantas Fernandas, quantas pessoas ele havia pisoteado em sua jornada ao topo. Não sei se estou preparado, mas acho que não posso mais fugir disso. Está bem, eu vou te ajudar. Vou pesquisar sobre a doença, sobre os tratamentos disponíveis. E Ricardo? Sim. Se esse menino for realmente seu filho, você não pode desapontá-lo de novo. Crianças não têm segundas chances quando se trata de saúde. Depois que a ligação terminou, Ricardo permaneceu sentado em sua poltrona por horas, observando o sol se pôr sobre o mar. A cada minuto que passava, a voz de Gabriel ecoava mais forte em sua mente. A simplicidade com que a criança havia feito o pedido, a confiança com que havia pronunciado tio Ricardo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando finalmente se levantou, já era noite. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, cada uma representando uma vida, uma história, uma família. Em algum lugar entre todas aquelas luzes, havia um hospital onde um menino de 7 anos lutava contra uma doença que seu pai biológico talvez pudesse ajudar a curar. Ricardo caminhou até sua mesa de trabalho e pegou o laptop. Era hora de pesquisar sobre transplantes de medula óssea, sobre hospitais públicos do Rio de Janeiro, sobre segundas chances. Era hora de descobrir que tipo de homem ele realmente era. A madrugada encontrou Ricardo ainda acordado, a tela do laptop refletindo em seus olhos cansados. Por horas, havia navegado por sites médicos, artigos sobre leucemia infantil e transplantes de medula óssea. Cada informação que absorvia tornava a situação mais real e mais desesperadora. Leucemia linfoblástica aguda. Era o que Gabriel provavelmente tinha, baseado na idade e nos sintomas descritos. As estatísticas dançavam diante de seus olhos. Taxa de sobrevivência de 80%, quando havia um doador compatível na família.
mas os números caíam drasticamente quando se dependia de doadores não aparentados. Ricardo empurrou o laptop para longe e esfregou o rosto com as mãos. O sol nascente pintava o céu de tons rosados, mas ele mal notou a beleza da aurora sobre Copacabana. Sua mente estava consumida por uma pergunta que martelava incessantemente. E se ele fosse compatível? E se fosse a única chance de Gabriel sobreviver? O telefone tocou às 7 da manhã. Era Miguel, seu sócio mais antigo na construtora Tavares em Associados. Ricardo, onde você está? Temos a reunião com os japoneses em 1 hora. Ricardo olhou para o relógio e suspirou. Havia se esquecido completamente do encontro que poderia significar o maior contrato da história da empresa. Miguel, eu preciso cancelar. Cancelar? Você está brincando? Eles vieram do Japão especificamente para esta reunião. Estamos falando de 400 milhões em investimentos. Eu sei, mas surgiu uma emergência familiar. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Emergência familiar? Ricardo, que família? Você vive sozinho há anos. A pergunta atingiu um nervo exposto. Miguel estava certo. Ricardo havia construído um império empresarial, mas sua vida pessoal era um deserto emocional. Sem esposa, sem filhos, ou pelo menos era o que pensava até ontem. É complicado de explicar agora. Você pode conduzir a reunião? Posso, mas eles queriam falar especificamente com você, com o CEO. Miguel fez uma pausa. Ricardo, o que está acontecendo? Você não é de cancelar reuniões importantes. Eu sei, só confie em mim desta vez, é importante. Depois de desligar, Ricardo tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar um pouco da tensão acumulada. Quando saiu, havia tomado uma decisão. Ia ao hospital. Precisava ver Gabriel com os próprios olhos, conversar com os médicos, entender a real gravidade da situação. Vestiu roupas casuais ao invés dos ternos italianos habituais. Jeans escuro, camisa branca, sapatos casuais. Queria passar despercebido, não chamar atenção como o empresário milionário que era. O trânsito até a Ilha do Fundão estava intenso e Ricardo teve tempo de sobra para refletir durante os engarrafamentos. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ficava em um mundo completamente diferente do seu. Enquanto dirigia, observou a paisagem mudando gradualmente. Os prédios luxuosos da Zona Sul davam lugar a construções mais simples. O asfalto perfeito se transformava em ruas esburacadas. Quando finalmente chegou ao hospital, Ricardo ficou impressionado com o movimento. Dezenas de pessoas entravam e saíam constantemente, carregando esperanças, medos e histórias que ele nunca havia parado para considerar. Famílias inteiras acampavam nos corredores, dividindo sanduíches e café enquanto aguardavam notícias de seus entes queridos. Na recepção, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso cansado o atendeu. Bom dia. Em que posso ajudá-lo? Eu gostaria de informações sobre um paciente. Gabriel Santos. Ele está na oncologia pediátrica. A recepcionista digitou algo no computador e franziu as sobrancelhas. O senhor é familiar da criança? Ricardo hesitou. Familiar? Tecnicamente talvez fosse, mas legalmente, emocionalmente, praticamente, não tinha direito algum sobre aquele menino. Eu sou um amigo da família. Queria saber sobre o estado dele. Sinto muito, senhor, mas só podemos dar informações para familiares diretos. É política do hospital. Eu entendo. Poderia pelo menos me dizer em que andar é a oncologia pediátrica? Talvez eu possa encontrar a mãe da criança lá. A mulher o estudou por um momento, como se tentasse decifrar suas intenções. 6º andar, mas o horário de visitas só começa às 2 da tarde. Ricardo agradeceu e se dirigiu ao elevador. O 6º andar era um mundo à parte. As paredes coloridas tentavam criar um ambiente alegre, mas não conseguiam esconder a gravidade do que acontecia ali. Desenhos infantis decoravam os corredores, alguns feitos pelos próprios pacientes, outros por voluntários que tentavam trazer um pouco de alegria àquele lugar. Ele caminhou devagar pelo corredor, observando discretamente os quartos. Em um deles, viu uma mulher de cabelos castanhos segurando a mão de uma criança pequena. Em outro, um homem lia histórias para uma menina careca que sorria apesar das circunstâncias. Posso ajudá-lo?
Ricardo se virou e encontrou uma enfermeira jovem de uniforme rosa e crachá com o nome Carla. Seu coração acelerou. Era provavelmente a enfermeira que havia emprestado o telefone para Gabriel. Eu estou procurando por Gabriel Santos. Sou um amigo da família. Carla o estudou com atenção e Ricardo sentiu como se ela pudesse ver através de sua mentira. Gabriel está dormindo agora. Teve uma noite difícil. Ela fez uma pausa. Não me lembro de ter visto o senhor antes. Costuma visitar o Gabriel? Na verdade, é a primeira vez que venho. Primeira vez? Carla pareceu surpresa. Gabriel fala muito de um tio Ricardo. Disse que ele ia vir visitá-lo. O senhor é esse tio? O coração de Ricardo quase parou. Gabriel havia contado sobre ele para a enfermeira. A criança realmente acreditava que ele viria. Sim, sou Ricardo. O rosto de Carla se iluminou. Que bom! Gabriel fica tão animado quando fala do senhor. Ele disse que o senhor mora numa casa bonita perto da praia e que tem trabalhos importantes. Ela baixou a voz. Ele estava com muita esperança de que o senhor pudesse ajudar com o transplante. E sobre a mãe dele, Fernanda? Ela vem todos os dias? Fernanda é uma guerreira. Chega de manhã cedo antes de ir trabalhar e volta todas as noites. Às vezes dorme aqui mesmo, na cadeira do quarto. Carla sorriu com carinho. Aquela mulher faria qualquer coisa pelo filho. Qualquer coisa. As palavras da enfermeira atingiram Ricardo como um tapa na cara. Enquanto ele vivia em sua cobertura de luxo, Fernanda lutava sozinha para salvar a vida do filho. Trabalhava durante o dia, estudava à noite e ainda encontrava tempo para estar presente no hospital. Ela trabalha muito. Demais. Limpa casas de manhã, vende doces à tarde, estuda pedagogia à noite. É impressionante como ela consegue dar conta de tudo. Carla fez uma pausa, mas está no limite. Ontem a vi chorando no banheiro, pensou que ninguém estava vendo. Ricardo sentiu um aperto no peito. Fernanda estava se esfacelando e ele tinha recursos que poderiam resolver todos os problemas financeiros dela em questão de segundos. Enfermeira Carla, posso fazer uma pergunta? Sobre o transplante de Gabriel. Claro. Que tipo de doador ele precisa? Como funciona a compatibilidade? Carla o levou até uma área reservada do corredor, longe dos quartos. Gabriel tem leucemia linfoblástica aguda. Ele precisa de um transplante de medula óssea de um doador compatível. A melhor chance é sempre um familiar direto. Pai, mãe, irmãos. Ela o olhou diretamente nos olhos. O problema é que Fernanda não é compatível e Gabriel não tem irmãos. O pai... Ela hesitou. O que tem o pai? Fernanda nunca fala dele. Só diz que ele mora longe e tem uma vida muito importante. Gabriel acredita que o pai um dia vai aparecer para salvá-lo. Carla suspirou. É uma fantasia comum entre crianças em situação de abandono paterno. Elas criam essa figura heróica do pai ausente. Ricardo engoliu seco. Gabriel não sabia que seu tio Ricardo era, na verdade, o pai que nunca conheceu. E Fernanda havia construído uma narrativa gentil sobre sua ausência, protegendo o filho da verdade dolorosa sobre o abandono. E se não houver doador familiar? Então precisamos procurar no Banco Nacional de Doadores. Mas as chances de compatibilidade são muito menores, e o tempo de espera pode ser longo. Carla baixou a voz. Gabriel não tem muito tempo, Sr. Ricardo. A doença está avançando rapidamente. Naquele momento, uma voz fraca se fez ouvir de um dos quartos. Tia Carla, você pode vir aqui? Era Gabriel. Carla se dirigiu ao quarto e Ricardo a seguiu hesitante. Quando entraram, ele viu pela primeira vez o menino que poderia ser seu filho. Gabriel estava deitado em uma cama hospitalar, conectado a alguns equipamentos. Sua pele estava pálida, mas seus olhos brilhavam com uma vivacidade que contrastava com a fragilidade de seu corpo. Cabelos castanhos escuros emolduravam um rosto que, mesmo magro pela doença, mostrava traços que Ricardo reconheceu imediatamente. O formato dos olhos, a linha do nariz, o sorriso tímido. Era como olhar para uma foto sua quando criança. Tia Carla, quem é esse senhor? Gabriel perguntou curioso. Carla olhou para Ricardo, esperando que ele se apresentasse. Oi, Gabriel. Eu sou o Ricardo. Os olhos da criança se arregalaram e um sorriso imenso iluminou seu rosto.
Tio Ricardo, eu sabia que o senhor ia vir. Gabriel tentou se sentar na cama, mas Carla o fez deitar novamente. Eu falei para tia Carla que o senhor ia aparecer. Ricardo se aproximou da cama, sentindo as pernas bambas. A semelhança era inegável. Não precisava de exame de DNA para confirmar o que já sabia em seu coração. Aquele menino era seu filho. Oi, Gabriel. Como você está se sentindo? Hoje estou melhor. Ontem eu vomitei muito, mas hoje consegui comer gelatina e até brinquei um pouco. Gabriel o observou com admiração. O senhor é igualzinho a mamãe falou. Alto, bonito e parece importante mesmo. Sua mãe falou de mim? Falou sim, ela disse que o senhor mora numa casa linda perto da praia, que tem um trabalho muito importante e que viaja muito. Por isso não pode vir me ver sempre. Gabriel fez uma pausa. Mas eu sabia que quando eu ficasse doente de verdade, o senhor ia aparecer. Cada palavra era como uma lâmina cortando sua alma. Gabriel havia criado uma imagem heróica dele, baseada nas histórias gentis que Fernanda contara, para proteger o filho da verdade. Gabriel, eu trouxe isso para você. Ricardo procurou nos bolsos e encontrou uma nota de R$ 50. Não tinha nenhum presente, mas queria dar algo ao menino. Dinheiro? Gabriel olhou confuso. Para quê, tio Ricardo? Para você comprar algo de que goste. Doces, brinquedos. Gabriel sorriu e empurrou a nota de volta. Obrigado, tio Ricardo, mas eu não preciso de dinheiro. Eu só preciso que o senhor me ajude a ficar bom. Ele pegou a mão de Ricardo com suas mãozinhas magras. A doutora Beatriz disse que talvez alguém da minha família possa me dar células novas. O senhor pode fazer o teste? Ricardo olhou para Carla, que assentiu encorajadoramente. O teste é simples, apenas um exame de sangue para verificar a compatibilidade genética. Eu posso fazer o teste, sim. Ricardo sentiu sua voz falhar. Gabriel, onde está sua mãe agora? Ela foi trabalhar na casa da dona Marina. Volta à noite para dormir aqui comigo. Gabriel fez uma careta. Ela fica muito cansada, sabe? Trabalha muito para pagar o remédio e a comida. Eu falei para ela parar de trabalhar tanto, mas ela disse que mães fazem isso pelos filhos. O coração de Ricardo se estilhaçou um pouco mais. Enquanto ele se preocupava com investimentos de 400 milhões, Fernanda lutava para conseguir dinheiro para os remédios básicos do filho. Gabriel, você gostaria que eu falasse com sua mãe? Para combinarmos como posso ajudar melhor? O senhor vai falar com a mamãe? Gabriel ficou animado. Ela vai gostar muito de ver o senhor de novo. Ela sempre fica meio triste quando fala do senhor, mas acho que é porque sente saudade. Saudade. A palavra ecoou na mente de Ricardo. Fernanda sentia saudade dele. Depois de tudo que fizera, depois de toda a humilhação que infligira, ela ainda nutria sentimentos por ele. Tio Ricardo, o senhor tá bem? Ficou meio pálido. Estou bem, Gabriel. Só estou pensando. Ricardo apertou gentilmente a mão da criança. Você é um menino muito corajoso. Minha mãe que é corajosa. Ela enfrenta tudo sozinha. Gabriel sorriu. Mas agora o senhor tá aqui. Ela não vai precisar ser corajosa sozinha mais. Carla se aproximou. Senhor Ricardo, se o senhor quiser fazer o teste de compatibilidade hoje mesmo, eu posso arranjar com a doutora Beatriz. Quanto mais cedo, melhor. Sim, eu quero fazer. Que bom, Gabriel bateu palmas fracamente. Eu sabia que o senhor ia me ajudar. A mamãe sempre disse que família sempre aparece na hora que a gente mais precisa. Família. Ali estava novamente aquela palavra que Ricardo havia evitado a vida toda. Mas olhando para Gabriel, vendo a confiança absoluta nos olhos da criança, começou a entender que família não era apenas sobre sangue ou genes, era sobre estar presente, sobre escolher ficar quando as coisas ficam difíceis. E pela primeira vez em sua vida, Ricardo Tavares queria ficar. Uma hora depois, ele estava em uma sala esterilizada, observando uma enfermeira coletar amostras de seu sangue para o teste de compatibilidade. A doutora Beatriz, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e olhos bondosos, explicava o processo. Os resultados ficam prontos em 2 dias. Se houver compatibilidade, podemos iniciar os preparativos para o transplante imediatamente. Ela olhou para Ricardo com seriedade.
É um procedimento relativamente simples para o doador, mas requer alguns dias de internação e um período de recuperação. E para Gabriel? Para Gabriel, pode significar a diferença entre a vida e a morte. As palavras da médica ecoaram em sua mente enquanto ele deixava o hospital. 2 vidas estavam literalmente em suas mãos. Se fosse compatível, poderia salvar o filho que nunca conheceu. Se não fosse, preferia não pensar nessa possibilidade. Quando chegou ao estacionamento, encontrou uma mulher sentada em um banquinho perto da entrada. Ela estava de uniforme de limpeza, os cabelos presos em um rabo de cavalo simples e carregava uma bolsa de pano desgastada. Era Fernanda. Ela não o havia visto ainda. Estava distraída mexendo no celular. Ricardo parou e a observou por um momento. 7 anos haviam se passado, mas ela continuava bonita. Talvez até mais bonita, com uma maturidade que não possuía quando trabalhava para ele. Mas havia cansaço em seus gestos, uma exaustão que vinha de anos carregando o mundo nas costas. Ricardo respirou fundo e se dirigiu na direção dela. Era hora de enfrentar o passado. Fernanda levantou os olhos do celular e viu um homem se aproximando. Por um momento, pensou que estivesse sonhando. Ou talvez fosse a exaustão dos últimos meses fazendo sua mente pregar peças. Mas não era ilusão. Era realmente ele, Ricardo Tavares. Parado ali a poucos metros de distância, usando roupas casuais que ela nunca o havia visto vestir, mas com a mesma postura imponente que marcara suas lembranças por todos esses anos. Os mesmos olhos escuros que um dia a fizeram acreditar em sonhos impossíveis e que depois a despedaçaram com frieza calculista. Fernanda. A voz dele era exatamente como ela lembrava, grave, controlada, acostumada a dar ordens e ser obedecida. Mas havia algo diferente agora, uma hesitação que ela nunca havia percebido antes. Ela permaneceu sentada, não confiando em suas pernas para sustentá-la. As mãos tremeram ligeiramente e ela as apertou uma contra a outra para disfarçar. "O que você está fazendo aqui?" As palavras saíram mais ásperas do que ela pretendia, mas 7 anos de raiva contida não se dissolvem facilmente. Ricardo se aproximou mais um passo, então parou, como se temesse assustá-la. "Gabriel me ligou." Fernanda sentiu o mundo girar ao seu redor. "Gabriel? Seu menino havia ligado para Ricardo? Como? Quando? E por que não havia contado nada para ela?" "Gabriel ligou para você?" Ela se levantou abruptamente, a bolsa caindo no chão. "Como ele conseguiu seu telefone?" Ele disse que uma enfermeira emprestou o celular. "Carla." Ricardo olhou para o chão, depois de volta para ela. "Fernanda, precisamos conversar." "Conversar?" A palavra saiu carregada de 7 anos de dor acumulada. "Agora você quer conversar? 7 anos depois?" Pessoas passavam por eles no estacionamento, algumas olhando curiosas para a tensão óbvia entre os dois. Fernanda percebeu que estava elevando a voz e respirou fundo, tentando se controlar. "Não aqui." Ela pegou a bolsa do chão. "Não vou dar um espetáculo na porta do hospital onde meu filho está internado." "Então onde?" "Fernanda, é importante, sobre Gabriel." Ela o estudou por um momento. O homem à sua frente não parecia o mesmo executivo arrogante que a havia humilhado anos atrás. Havia algo quebrado em sua postura, uma vulnerabilidade que ela não sabia como interpretar. "Há uma lanchonete ali na esquina. 5 minutos. É só isso que vou te dar." A lanchonete era um estabelecimento simples, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico. O tipo de lugar que Ricardo provavelmente nunca havia frequentado em sua vida. Fernanda pediu um café e se sentou no fundo do salão, longe das outras mesas ocupadas. Ricardo chegou poucos minutos depois, claramente desconfortável com o ambiente. Sentou-se à sua frente e pediu apenas água. Como ele conseguiu seu telefone? Fernanda foi direta ao ponto. Ele disse que pesquisou na internet. Procurou por Ricardo Tavares no Google. Ricardo fez uma pausa. "Fernanda, ele está muito doente." "Você acha que eu não sei?" As palavras saíram cortantes. "Você acha que eu não sei que meu filho está morrendo? Que passo os dias trabalhando feito louca para pagar tratamentos e à noite durmo em uma cadeira desconfortável no hospital?"
Eu não quis dizer isso, eu só... Só o quê? Apareceu aqui depois de 7 anos porque agora é conveniente? Porque agora precisa de algo? Ricardo respirou fundo, claramente tentando controlar as próprias emoções. Ele me pediu ajuda para o transplante. Disse que precisa de alguém da família para ser doador. Fernanda sentiu seu estômago se contrair. Então, Gabriel sabia, ou pelo menos suspeitava. E o que você disse para ele? Disse que ia fazer o teste de compatibilidade. A resposta a deixou temporariamente sem palavras. Ricardo estava disposto a fazer o teste. O mesmo homem que havia oferecido dinheiro para que ela se livrasse da gravidez, agora se oferecia para salvar a vida do filho. Você fez o teste? Acabei de fazer. Os resultados ficam prontos em 2 dias. Fernanda tomou um gole do café tentando processar a informação. Parte dela queria gritar, xingar, jogar o café quente na cara dele. Outra parte, a mãe desesperada que faria qualquer coisa para salvar o filho, sentia uma esperança perigosa florescendo no peito. Por que agora, Ricardo? Por que depois de todos esses anos você resolve aparecer? Ricardo olhou para as próprias mãos por um momento, antes de responder. Porque ele me ligou e me chamou de tio Ricardo. Porque uma criança de 7 anos teve coragem que eu nunca tive. Ele levantou os olhos para encontrar os dela. E porque talvez seja a única chance que eu tenha de fazer algo certo. Algo certo? Fernanda riu amargamente. Você acha que pode aparecer agora como herói e apagar tudo o que fez? Não. Eu sei que não posso apagar nada. Mas posso tentar ajudar agora. Ajudar? Onde você estava quando eu descobri a gravidez? Onde estava quando Gabriel nasceu com problemas respiratórios e passou 2 semanas na UTI neonatal? Onde estava nas noites que ele chorava com febre e eu não tinha dinheiro nem para um táxi até o hospital? Cada pergunta era como um tapa na cara, e Ricardo engoliu cada uma em silêncio. Onde você estava quando eu trabalhava 16 horas por dia para conseguir pagar uma creche decente? Quando eu estudava de madrugada para tentar construir um futuro melhor para nós dois? Fernanda sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas se recusou a chorar na frente dele. Onde você estava em todos os momentos que eu precisei de ajuda e não tive ninguém? Eu estava sendo um covarde. A resposta veio baixa, mas clara. Estava escondido na minha cobertura, fingindo que vocês não existiam. A honestidade brutal da resposta a pegou desprevenida. Ela esperava negativas, justificativas ou a frieza habitual. Não esperava uma admissão tão crua de culpa. E agora? O que mudou? Por que agora você quer assumir responsabilidade? Ricardo hesitou, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Porque ele me olhou com os mesmos olhos que eu vejo no espelho todo dia. Porque ele me chamou de família sem nem me conhecer. Ele fez uma pausa. E porque percebi que construí um império sobre as costas de pessoas que pisei, e a primeira delas foi você. Fernanda o estudou em silêncio. Havia algo diferente em Ricardo. A arrogância havia sumido, substituída por algo que ela não conseguia identificar completamente. Remorso? Culpa genuína? O que Gabriel disse para você? No telefone? Que estava doente e precisava de ajuda. Que você trabalhava limpando casas e vendendo doces. Que vocês não tinham ninguém além um do outro. Ricardo engoliu seco. E que você nunca falou mal de mim para ele. Que criou uma história sobre um pai que tinha trabalhos importantes e morava longe. Eu não ia envenenar meu filho com raiva. Ele não merecia carregar o peso dos seus erros. Por que você fez isso? Por que me protegeu? Fernanda sorriu tristemente. Não protegi você. Protegi meu filho. Crianças precisam acreditar que são amadas pelos pais, mesmo quando os pais não merecem esse amor. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Gabriel acreditava que era amado por um pai que nunca estivera presente, graças à generosidade de uma mulher que tinha todos os motivos para nutrir ódio. Fernanda, eu sei que não posso consertar o que quebrei, mas posso tentar ajudar agora. Se for compatível, posso salvar a vida dele. E depois? Você vai desaparecer de novo? Vai doar a medula óssea e voltar para sua vida de milionário livre da culpa? A pergunta o deixou sem resposta por um momento. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer depois. Só sei que agora mesmo, neste momento,
Posso fazer a diferença entre meu filho viver ou morrer. Seu filho? Fernanda se inclinou para a frente. Agora ele é seu filho? Ele sempre foi. Eu apenas fui covarde demais para admitir. Fernanda ficou em silêncio por longos minutos, observando o movimento da lanchonete. Um casal de idosos dividia um sanduíche, uma mãe alimentava um bebê, trabalhadores tomavam café rapidamente antes de voltar aos seus empregos. Vida normal de pessoas normais, algo que ela não experimentava há meses. Ele pergunta sobre você às vezes, ela disse finalmente. Pergunta o quê? Se você é bonito, se é muito alto, se tem carro bonito. Coisas de criança. Ela suspirou. Eu sempre respondo que sim, que você é tudo que ele imagina e mais um pouco. Por que você fez isso por mim? Não fiz por você, fiz por ele. Gabriel merece acreditar que vem de alguém especial, mesmo que esse alguém tenha sido um covarde. Ricardo baixou a cabeça, claramente lutando contra suas próprias emoções. Fernanda, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas posso conhecê-lo melhor? Enquanto esperamos os resultados do teste, você já o conheceu. Vi você saindo do hospital quando eu cheguei. Como você soube? Carla me contou. Disse que um homem estava perguntando sobre Gabriel, que se apresentou como tio Ricardo. Fernanda sorriu ironicamente. Gabriel ficou eufórico. Disse que seu tio finalmente havia aparecido para salvá-lo. Ele realmente acredita nisso? Acredita. Para ele você é como um super-herói que vai chegar e resolver tudo. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Não decepcione meu filho, Ricardo. Ele já passou por coisas demais para ter que lidar com mais uma decepção. Eu não pretendo decepcioná-lo. Então prove. Não com palavras, mas com ações. Fernanda se levantou, pegou a bolsa e colocou algumas moedas na mesa para pagar o café. Para onde você vai? Voltar para o hospital. Gabriel fica ansioso quando demoro. Posso ir com você? Ela hesitou na porta da lanchonete. Ricardo, eu vou estabelecer algumas regras. Gabriel está num momento muito delicado. Ele criou expectativas sobre você que talvez sejam impossíveis de cumprir. Se você for fazer parte da vida dele agora, vai ser nos meus termos. Quais termos? Primeiro, nada de promessas que você não pode cumprir. Segundo, nada de presentes caros que vão fazer ele se sentir diferente das outras crianças. Terceiro, se você começar isso, não pode desistir no meio. Gabriel não vai sobreviver a outro abandono. Ricardo assentiu solenemente. E a quarta regra, você vai me respeitar. Não sou mais a recepcionista ingênua que você humilhou 7 anos atrás. Sou a mãe de Gabriel, e isso me dá direitos que você não tem. Entendido. Eles caminharam de volta ao hospital em silêncio. Fernanda observou discretamente como Ricardo reagia ao ambiente. Ele claramente não estava acostumado com hospitais públicos, com corredores lotados e o cheiro de desinfetante misturado com comida caseira que os familiares traziam. No elevador, ela finalmente perguntou: "O que você realmente quer, Ricardo? Por que está fazendo isso?" Ele demorou para responder. "Honestamente, não sei bem. Só sei que pela primeira vez em anos tenho a chance de fazer algo que realmente importa. Não construir outro prédio, não fechar outro negócio milionário. Salvar a vida de uma criança, do seu filho, do meu filho", ele repetiu, como se estivesse testando como as palavras soavam. Quando chegaram ao 6º andar, Gabriel estava acordado, conversando animadamente com um menino do quarto ao lado. Quando viu Fernanda e Ricardo chegando juntos, seu rosto se iluminou. "Mamãe, tio Ricardo, vocês vieram juntos." Fernanda beijou a testa do filho e se sentou na cadeira ao lado da cama. "Oi, meu amor, como você se sente?" "Melhor. E sabe por quê?" "Porque tio Ricardo veio me visitar e até fez o teste para me ajudar." Gabriel pegou a mão de Ricardo. "Mamãe, o tio Ricardo é igualzinho você falou. Alto, bonito e importante." Fernanda trocou um olhar rápido com Ricardo, que parecia claramente emocionado com a recepção calorosa da criança. "Gabriel, tio Ricardo me contou que vocês conversaram hoje. Por que você não me disse que tinha ligado para ele?" Gabriel baixou os olhos envergonhado. "Porque eu queria que fosse surpresa." "E por quê?" "Porque eu tinha medo que você falasse que ele estava muito ocupado para vir." A resposta partiu o coração de Fernanda. Seu filho havia tramado sozinho uma forma de encontrar o pai, temendo que ela o impedisse. "Meu amor,
Você sempre pode falar comigo sobre qualquer coisa. Sobre qualquer pessoa. Eu sei, mamãe. Mas eu só queria que ele viesse. Queria conhecer meu... Gabriel parou no meio da frase, parecendo confuso. Seu o quê, Gabriel? A criança olhou de Fernanda para Ricardo, como se tentasse decifrar algo que estava além de sua compreensão. Não sei. Às vezes tenho a sensação estranha quando olho para o tio Ricardo, como se eu já conhecesse ele de algum lugar. Fernanda sentiu o ar faltar em seus pulmões. Gabriel estava começando a suspeitar. Era possível que uma criança de 7 anos percebesse instintivamente os laços de sangue? Ricardo se inclinou para mais perto da cama. Gabriel, que tipo de sensação? É difícil explicar. É como quando você olha no espelho e vê seu próprio rosto, sabe? Familiar, mas diferente. Gabriel sorriu. Mas não importa. O importante é que o senhor está aqui agora. As palavras da criança ecoaram no silêncio do quarto. Fernanda olhou para Ricardo e viu suas próprias emoções refletidas no rosto dele. Surpresa, ternura e uma dor profunda pela revelação inocente de Gabriel. Era hora de começar a pensar em como e quando contar a verdade para a criança. Mas, por enquanto, era suficiente que estivessem ali, juntos, unidos pelo amor por um menino corajoso que conseguira reunir duas pessoas que o abandono havia separado. Os 2 dias seguintes passaram como uma eternidade. Ricardo havia cancelado todas as reuniões e compromissos, ignorando as ligações incessantes de Miguel e dos outros sócios. Pela primeira vez em sua carreira, os negócios ficaram em segundo plano. Ele passava as manhãs no hospital, conversando com Gabriel e observando Fernanda cuidar do filho com uma dedicação que o impressionava cada vez mais. Era fascinante ver como ela conseguia ser forte para Gabriel durante o dia e desmoronar silenciosamente nos corredores quando pensava que ninguém estava vendo. Na tarde do primeiro dia, ele havia presenciado uma dessas crises. Fernanda saíra do quarto para buscar água, e ele a encontrara no banheiro, lavando o rosto para disfarçar as lágrimas. Quando ela o viu pelo reflexo no espelho, tentou se recompor rapidamente. Está tudo bem. Ela havia mentido. Não está. E não precisa fingir que está. Fernanda se virara para encará-lo, os olhos ainda vermelhos. O que você quer que eu faça, Ricardo? Que eu desabe na frente do meu filho? Que eu deixe ele ver o quanto estou apavorada? Não. Só acho que você não precisa carregar tudo sozinha agora. Agora? E onde você estava quando eu realmente precisei carregar tudo sozinha? A pergunta ficara no ar como uma acusação válida e dolorosa. Ricardo não tinha resposta para ela, porque não havia justificativa para os 7 anos de ausência. Gabriel, por sua vez, estava florescendo com a presença de Ricardo. O menino contava histórias sobre a escola, sobre os amigos do hospital, sobre seus sonhos de se tornar veterinário quando crescesse. Ricardo ouvia tudo com uma atenção que nunca havia dedicado a ninguém. Tio Ricardo, o senhor tem cachorro? Gabriel perguntara na manhã do segundo dia. Não, nunca tive. Por quê? Cachorro é a melhor coisa do mundo. Quando eu sair daqui, vou pedir para a mamãe deixar eu ter um. Ricardo olhara para Fernanda, que estava organizando os remédios de Gabriel em uma mesinha improvisada. E o que sua mãe disse sobre isso? Ela disse que quando eu ficar bom, a gente pode conversar. Gabriel sorriu travesso. Mas eu sei que ela vai deixar. Ela sempre deixa quando eu insisto bastante. Fernanda tinha rido, um som genuíno que Ricardo não ouvia há anos. Gabriel, você é muito esperto para o seu próprio bem. Eu puxei a mamãe. Ela também é muito esperta. Ela está estudando para ser professora, sabia, tio Ricardo? Está mesmo? Ricardo se virara para Fernanda, genuinamente interessado. Pedagogia, ela confirmara, um leve rubor subindo pelas faces. À noite, quando posso. Que incrível! Você sempre quis ser professora? Sempre. Mas quando Gabriel nasceu, tive que adiar os planos. Ela fizera uma pausa. Finalmente consegui voltar a estudar no ano passado. A mamãe é a melhor aluna da turma, Gabriel acrescentara com orgulho. Ela estuda mesmo quando está cansada, mesmo quando fica aqui comigo no hospital. Ricardo havia ficado impressionado com a determinação de Fernanda. Trabalhava durante o dia, estudava à noite, cuidava de Gabriel nos intervalos
e ainda encontrava tempo para estar presente em todos os momentos importantes da vida do filho. Durante essas conversas, ele começara a perceber o quanto havia perdido. Não apenas os primeiros anos de Gabriel, mas a oportunidade de conhecer a mulher forte e determinada que Fernanda se tornara. Ela não era mais a recepcionista tímida que ele havia conhecido. Era uma guerreira que lutara sozinha para construir uma vida digna para ela e o filho. Na tarde do segundo dia, Ricardo tomara uma decisão. Deixara o hospital e dirigira até a empresa de Fernanda, onde ela trabalhava limpando escritórios. O edifício era modesto, de apenas 5 andares, localizado no centro da cidade. Ele encontrara Fernanda no 3º andar, varrendo uma sala de reuniões. Estava usando uniforme de limpeza e tinha os cabelos presos sob uma touca. Quando ela o viu, parou imediatamente o que estava fazendo. "O que você está fazendo aqui?" "Vim te buscar." "Me buscar?" "Eu ainda não terminei o trabalho." "Quantas horas você trabalha aqui por dia?" 8 horas, por quê?" "E quanto você ganha?" Fernanda o olhara com desconfiança. "Por que quer saber?" "Porque quero te fazer uma proposta." "Que tipo de proposta?" Ricardo respirara fundo. Havia ensaiado esse discurso durante todo o caminho até ali. "Eu quero que você pare de trabalhar, pelo menos enquanto Gabriel estiver internado." "Parar de trabalhar?" Fernanda largara a vassoura e cruzara os braços. Como vou pagar as contas? Como vou comer?" "Eu pago, tudo. Todas as suas despesas, todos os custos do tratamento de Gabriel, tudo o que vocês precisarem." "Em troca do quê?" "Em troca de nada. Porque é o que eu deveria estar fazendo há 7 anos. Fernanda o estudara por um longo momento. "E você acha que dinheiro resolve tudo?" "Não, mas resolve a necessidade de você trabalhar 16 horas por dia quando deveria estar se concentrando em cuidar do nosso filho." Era a segunda vez que ele dizia "nosso filho", e ambos haviam notado. "Eu não aceito esmola, Ricardo." "Não é esmola. É responsabilidade. É pensão alimentícia atrasada. É o mínimo que posso fazer." Fernanda havia ficado em silêncio por tanto tempo que ele começara a achar que ela simplesmente o ignoraria. "Não quero seu dinheiro," ela dissera finalmente. "Fernanda, mas aceito sua ajuda com uma condição." "Qual?" "Você não vai simplesmente mandar dinheiro e desaparecer. Se vai fazer isso, vai fazer direito. Vai estar presente, vai conhecer seu filho, vai assumir a responsabilidade de ser pai." A palavra pai havia atingido Ricardo como um soco no estômago. Pai. Era isso que Gabriel estava fazendo dele. Não tio, não benfeitor distante. Pai. "Está bem. Aceito." Fernanda terminara o trabalho daquele dia, mas avisara ao supervisor que não voltaria enquanto o filho estivesse internado. A decisão obviamente a deixara nervosa, mas ela concordara que precisava estar integralmente disponível para Gabriel. Agora, na manhã do 3º dia, eles esperavam os resultados do teste. Ricardo havia chegado ao hospital cedo e encontrara Gabriel acordado, mais pálido que nos dias anteriores. "Como você se sente hoje, Gabriel?" "Um pouco cansado." "Mais animado." O menino sorriu. "Hoje a gente vai saber se o senhor pode me ajudar, né?" "Sim. A doutora Beatriz disse que os resultados ficam prontos hoje de manhã." Fernanda chegou poucos minutos depois, carregando uma sacola com roupas limpas e alguns livros de histórias. "Bom dia, meus amores," ela disse, beijando Gabriel e cumprimentando Ricardo com um aceno de cabeça. Nos últimos dias, a tensão entre eles havia diminuído significativamente. Fernanda ainda mantinha certa distância, mas não havia mais a hostilidade aberta dos primeiros encontros. "Mamãe, hoje vamos saber se tio Ricardo é compatível comigo," Gabriel anunciou animado. "Eu sei, meu amor, e independente do resultado, vamos encontrar uma forma de te ajudar. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sinto que vai dar certo." A confiança absoluta de Gabriel era tocante e aterrorizante ao mesmo tempo. Ricardo torcia para que os resultados fossem positivos, não apenas pela vida da criança, mas porque não suportaria a ideia de decepcionar aqueles olhos cheios de esperança. Às 10 horas, a doutora Beatriz entrou no quarto carregando uma pasta de documentos. Sua expressão era neutra, não revelando nada sobre os resultados. "Bom dia, família Santos," ela cumprimentou, incluindo Ricardo naturalmente no grupo. "Doutora,
Os resultados ficaram prontos? Fernanda perguntou, tentando manter a voz firme. Ficaram sim. E tenho boas notícias. Gabriel se sentou na cama, animado. Eu posso ser operado? Pode sim, meu querido. Senhor Ricardo, o senhor é compatível com Gabriel. Não apenas compatível, mas é uma compatibilidade quase perfeita. O alívio que tomou conta do quarto foi palpável. Gabriel soltou um grito de alegria. Fernanda levou as mãos ao rosto para esconder as lágrimas. E Ricardo sentiu como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Eu sabia que ia dar certo, Gabriel exclamou, segurando a mão de Ricardo. Tio Ricardo, o senhor vai mesmo me salvar. Ricardo apertou gentilmente a mão da criança, emocionado demais para falar. Doutora, quando pode ser feita a cirurgia? Fernanda perguntou. Precisamos de alguns dias para preparar Gabriel e o senhor Ricardo. O procedimento pode ser realizado na próxima semana, se tudo correr bem. E é perigoso? Para o Ricardo? Gabriel perguntou preocupado. Para o doador, o risco é mínimo. É um procedimento relativamente simples. Mas o senhor Ricardo ficará alguns dias internado, tanto para a coleta quanto para a recuperação. Tio Ricardo, o senhor não precisa ter medo. Eu vou estar aqui pertinho, e a gente vai se cuidar um do outro. Gabriel disse com seriedade adorável. A inocência da oferta fez o coração de Ricardo se apertar. Uma criança de 7 anos, lutando contra uma doença grave, se oferecendo para cuidar do adulto que deveria protegê-la. Gabriel, eu não tenho medo, e mesmo que tivesse, faria tudo por você. Por que, tio Ricardo? Porque a gente é família. A pergunta ficou suspensa no ar. Fernanda olhou para Ricardo, esperando sua resposta. Era o momento de começar a preparar Gabriel para a verdade. Sim, Gabriel, porque somos família, e família cuida um do outro. Igual a mamãe cuida de mim, igual sua mãe cuida de você. Gabriel sorriu, satisfeito com a resposta. Doutora Beatriz, posso fazer uma pergunta? Fernanda disse. Claro. Depois do transplante, quanto tempo Gabriel precisa ficar internado? Se tudo correr bem, cerca de 3 a 4 semanas. Precisa ficar em observação para ter certeza de que o corpo está aceitando as novas células. E depois? Depois, vida normal. Gabriel pode voltar à escola, brincar com os amigos, ser uma criança normal. Eu vou poder ter um cachorro? Gabriel perguntou esperançoso. A doutora riu. Depois de alguns meses de recuperação, não vejo por que não. Gabriel olhou para Fernanda e Ricardo com olhos suplicantes. Por favor. Um cachorrinho pequeno? Fernanda suspirou, já imaginando que essa seria uma batalha perdida. Vamos conversar sobre isso quando você estiver em casa, Gabriel. Tio Ricardo, o senhor acha que eu posso ter um cachorro? Ricardo olhou para Fernanda, pedindo permissão silenciosamente para opinar. Acho que toda criança deveria ter um animal de estimação para ensinar responsabilidade. Ele disse diplomaticamente. Viu, mamãe? Tio Ricardo também acha. Fernanda balançou a cabeça, mas sorriu. Vocês dois vão ser uma conspiração constante contra mim, não é? A gente não vai conspirar, mamãe. A gente só vai concordar muito um com o outro. Gabriel disse com inocência fingida. Ricardo riu, uma risada genuína que há muito tempo não dava. Estar ali naquele quarto de hospital, conversando sobre cachorros e planos futuros com uma criança doente, era mais gratificante que qualquer negócio que já havia fechado. Depois que a doutora saiu, Gabriel adormeceu, cansado pela excitação da manhã. Fernanda e Ricardo ficaram sentados em silêncio, observando a respiração regular da criança. Obrigada, Fernanda disse finalmente. Por quê? Por fazer o teste, por estar aqui, por... Ela hesitou. Por fazer Gabriel acreditar que é amado. Ele é amado, mais do que imagina. Ele vai querer saber a verdade em breve. Crianças são mais perceptivas do que pensamos. E o que vamos dizer? A verdade. De forma que ele possa entender e aceitar. Ricardo assentiu. Tinham uma semana para descobrir como contar para Gabriel que seu tio Ricardo era, na verdade, o pai que ele sempre imaginara encontrar um dia. Uma semana para se preparar para se tornar uma família de verdade. Enquanto observava Gabriel dormir, Ricardo percebeu que sua vida havia mudado completamente em apenas 3 dias. Não se tratava mais de salvar uma criança desconhecida.
Tratava-se de salvar seu filho e, no processo, talvez salvar a si mesmo também. A semana que se seguiu aos resultados do teste foi um período de transformação profunda na vida de Ricardo. Pela primeira vez em sua carreira, os negócios ficaram verdadeiramente em segundo plano. Miguel havia assumido temporariamente a direção da empresa, não sem antes expressar sua preocupação com o comportamento errático do sócio. Ricardo, os japoneses cancelaram o contrato. Dizem que perderam a confiança na nossa gestão. Miguel havia informado durante uma das poucas ligações que Ricardo atendera. Entendo. Temos outros projetos. Outros projetos? Ricardo, era o maior contrato da nossa história. E você responde como se fosse uma venda qualquer. Miguel, eu tenho outras prioridades agora. Que prioridades? Você está agindo de forma completamente irracional. Os outros sócios estão questionando sua capacidade de liderança. Ricardo havia desligado sem explicar. Como poderia fazer Miguel entender que descobrira algo mais valioso que qualquer contrato milionário? Como explicar que estava aprendendo a ser pai pela primeira vez aos 42 anos? Durante esses dias, ele estabelecera uma rotina que nunca imaginara possível. Chegava ao hospital às 8 da manhã. Passava o dia inteiro com Gabriel e Fernanda. E só ia embora à noite quando Gabriel adormecia. Levava trabalho para fazer nos corredores do hospital, mas frequentemente se esquecia dos documentos enquanto ouvia as histórias animadas que Gabriel contava. Tio Ricardo quer ver meu desenho? Gabriel perguntara na terça-feira, estendendo uma folha de papel colorida. Era um desenho típico de criança. Uma casa com chaminé, sol amarelo, nuvens brancas e 3 figuras de palitinho na frente da casa. Uma era claramente uma mulher com cabelos longos, outra uma criança pequena e a terceira, um homem alto. Quem são essas pessoas, Gabriel? Esta é a mamãe, este sou eu e este é você. Gabriel apontou orgulhoso para cada figura. É nossa família depois que eu sarar. Ricardo olhara para Fernanda, que desviara o olhar rapidamente. Gabriel estava fantasiando sobre uma família que nunca havia existido, criando uma realidade onde eles viviam juntos e felizes. Gabriel, você sabe que eu não moro com vocês, né? Ricardo tentara explicar gentilmente. Eu sei, mas depois que eu sarar, talvez você possa morar perto, ou a gente pode se ver todo dia. A esperança inocente na voz da criança era comovente e preocupante. Gabriel estava construindo expectativas que talvez fossem impossíveis de cumprir. Naquela noite, quando Gabriel adormeceu, Fernanda e Ricardo haviam conversado sobre isso no corredor. Ele está criando fantasias sobre nós, Fernanda disse. Eu notei. O que fazemos? Precisamos ser cuidadosos. Gabriel já passou por muito sofrimento. Não posso deixar que ele se decepcione novamente. Novamente? Fernanda hesitara antes de responder. Nos primeiros anos, ele sempre perguntava sobre o pai. Criava histórias elaboradas sobre onde você estava, o que estava fazendo. Sempre acreditou que um dia você apareceria. Ela parou de caminhar e o encarou. Agora você apareceu de verdade e ele está transferindo todas essas fantasias infantis para a realidade. E isso é ruim? É perigoso. Porque quando você fizer o transplante e voltar para sua vida normal, Gabriel vai perceber que foi abandonado novamente. As palavras dela o atingiram como uma bofetada. Ricardo não havia pensado no que aconteceria após a cirurgia. Naturalmente assumira que voltaria à sua rotina normal, talvez visitando Gabriel ocasionalmente. Mas agora percebia que isso seria interpretado como mais um abandono. Fernanda, eu não pretendo abandoná-lo novamente. Não? E como vai ser? Você vai deixar sua empresa, sua vida de milionário, para ser pai em tempo integral de uma criança que nem sabia que existia até uma semana atrás? A pergunta era cruel, mas justa. Ricardo não tinha resposta, porque não havia pensado a longo prazo. Estava vivendo dia a dia, descobrindo sentimentos que nunca soubera que existiam. Eu não sei como vai ser. Só sei que não quero deixá-lo novamente. Querer não é suficiente, Ricardo. Gabriel precisa de estabilidade, não de boas intenções. Essa conversa o perseguiu pelos dias seguintes. Como conciliar sua vida empresarial com a paternidade? Como ser presente na vida de Gabriel
sem abandonar completamente as responsabilidades que construíra ao longo de décadas. A resposta começou a se formar na quinta-feira, quando ele recebeu uma ligação inesperada. Senhor Tavares, meu nome é Sandra Oliveira, sou jornalista do jornal O Globo. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua situação familiar. O sangue de Ricardo gelou. Que situação familiar? Sobre o senhor ter um filho internado no hospital universitário e estar fazendo um transplante de medula óssea para salvá-lo. Como você soube disso? Temos nossas fontes. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre a história. Um empresário milionário que descobre ter um filho doente e... Ricardo desligou o telefone imediatamente. A imprensa havia descoberto. Isso significava que em breve a história estaria em todos os jornais, sites e programas de televisão. Ele correu para o hospital para contar a Fernanda, mas quando chegou lá, encontrou-a visivelmente agitada. Já sei, ela disse antes mesmo que ele falasse. 2 jornalistas estiveram aqui. Queriam entrevistar Gabriel. O que você disse? Que não tinham autorização para falar com meu filho e que se não saíssem imediatamente, eu chamaria a segurança. Eles saíram, mas disseram que a história vai ser publicada de qualquer forma. Gabriel estava dormindo quando eles conversaram, então decidiram discutir o assunto no corredor. O que isso significa para nós? Fernanda perguntou. Significa que nossa privacidade acabou. Que Gabriel vai se tornar uma celebridade instantânea. Que nossa história vai estar na boca de todo mundo. Eu não quero isso para meu filho. Nem eu. Mas não sei como evitar. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Ricardo, acho que chegou a hora. A hora de quê? De contar a verdade para Gabriel, antes que ele descubra pelos jornais. Ricardo sentiu o estômago se contrair. Estava pronto para essa conversa? Como explicar para uma criança de 7 anos uma história tão complicada? Hoje? Hoje, ele merece saber antes que o mundo todo saiba. Eles voltaram para o quarto, onde Gabriel estava acordado, brincando com um carrinho que uma enfermeira havia emprestado. Oi, pessoal, cadê vocês estavam? Gabriel, meu amor, precisamos conversar com você sobre uma coisa importante, Fernanda disse, sentando-se na cama. É sobre a operação? Vai ser hoje? Não, meu querido, é sobre tio Ricardo. Gabriel olhou de Fernanda para Ricardo, percebendo que algo sério estava acontecendo. O que tem o tio Ricardo? Ele não vai mais poder me ajudar. Vai sim, meu amor. Mas, Gabriel, você lembra quando me perguntava sobre seu papai? A pergunta mudou completamente a expressão de Gabriel. Ele largou o carrinho e prestou atenção total na mãe. Lembro. Você sempre dizia que ele morava longe e tinha trabalhos muito importantes. Sim. Bem, meu amor, Acontece que tio Ricardo... Fernanda olhou para Ricardo pedindo ajuda. Ricardo se aproximou da cama e se ajoelhou ao lado de Gabriel. Gabriel, você se lembra quando disse que tinha uma sensação estranha quando me olhava? Como se já me conhecesse. Lembro. Essa sensação existe porque eu sou seu papai. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Seus olhos iam de Ricardo para Fernanda e de volta para Ricardo. Você é meu papai? De verdade? Sou sim. Mas por que você nunca veio me ver? Por que a mamãe chamava você de tio? Ricardo respirou fundo. Era o momento mais difícil de sua vida. Gabriel, quando sua mãe me contou que você ia nascer, eu fiquei com muito medo. Medo de ser papai, medo de não saber cuidar de você direito. Então eu fugi, fui um covarde. Você teve medo de mim? Não de você, de mim mesmo, de não ser um papai bom o suficiente. Gabriel ficou pensativo por um momento. E agora? Você ainda tem medo? Ainda tenho um pouco, mas agora quero aprender a ser o papai que você merece. E por isso você vai me dar suas células? Porque é meu papai? Sim, e porque eu te amo muito. Era a primeira vez que Ricardo dizia essas palavras para Gabriel, e ele percebeu que eram verdadeiras. Em uma semana, aquela criança corajosa e amorosa havia conquistado completamente seu coração. Gabriel sorriu, mas era um sorriso diferente. Mais maduro, como se tivesse compreendido algo profundo sobre o mundo adulto. Eu sempre soube, ele disse finalmente. Soube o quê? Fernanda perguntou. Que tio Ricardo era meu papai. Por isso eu liguei para ele.
Gabriel segurou a mão de Ricardo. Filhos reconhecem os pais, né? Mesmo quando os pais se esquecem dos filhos. As palavras de Gabriel foram como uma lâmina cortando o coração de Ricardo. A sabedoria inocente da criança era devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Gabriel, você está bravo comigo? Por ter demorado tanto para aparecer? Gabriel pensou seriamente na pergunta. Um pouquinho. Mas a mamãe me ensinou que quando alguém pede desculpas de verdade e tenta consertar o erro, a gente precisa perdoar. E você me perdoa? Perdoo. Mas agora você tem que ser meu papai de verdade. Todo dia, não só quando eu estiver doente. Eu prometo. E tem que gostar da mamãe também. Porque ela é a pessoa mais legal do mundo e cuidou de mim sozinha todos esses anos. Ricardo olhou para Fernanda, que estava chorando silenciosamente. Sua mãe é incrível, muito mais corajosa que eu. Então vocês vão morar juntos agora? Como uma família de verdade. A pergunta pegou ambos desprevenidos. Gabriel havia saltado direto para a conclusão que mais desejava. Uma família completa e unida. Gabriel, relacionamentos adultos são complicados, Fernanda tentou explicar. Seu pai e eu, nós não nos conhecemos direito ainda. Mas vocês podem se conhecer, né? Vão ter tempo enquanto eu estiver aqui no hospital. A simplicidade da lógica infantil era irrefutável. Gabriel havia criado uma solução perfeita em sua mente. Usar o tempo de internação para que seus pais se reconectassem e formassem a família que ele sempre sonhara ter. Meu amor, vamos ver como as coisas se desenvolvem, está bem? Fernanda disse diplomaticamente. Está bem. Mas eu acho que vocês vão se gostar muito. O papai é legal igual você disse que ele era, e você é a melhor mãe do mundo. Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, Ricardo e Fernanda ficaram sentados no corredor em silêncio por muito tempo. Ele aceitou melhor do que eu esperava, Fernanda comentou finalmente. Aceitou e ainda nos deu uma missão. Ricardo sorriu tristemente. Aprender a ser uma família. Ricardo, você percebe que não é assim que funciona, né? Pessoas não viram família só porque uma criança quer. Eu sei. Mas e se tentássemos? E se usássemos esse tempo para realmente nos conhecer? Fernanda o olhou com surpresa. Você está propondo o quê? Não sei bem. Só sei que quando estou aqui com vocês dois, me sinto mais completo do que jamais me senti em minha vida inteira. E sua empresa, seus negócios, sua vida de antes? Ricardo pensou na ligação de Miguel, nos contratos cancelados, nos sócios questionando sua liderança. Talvez seja a hora de repensar o que realmente importa. Fernanda ficou em silêncio por um longo tempo. Ricardo, eu não posso me permitir ter esperanças novamente, não depois de tudo que passei. Eu entendo, mas posso te mostrar que mudei, que sou diferente do homem que você conheceu há 7 anos? Como? Ficando. Não importa o que aconteça nos negócios, não importa o que a imprensa publique. Ficando aqui, com vocês, aprendendo a ser pai e talvez aprendendo a ser mais que isso. Fernanda o estudou por um longo momento. A cirurgia é amanhã de manhã, ela disse finalmente. Eu sei. Depois da cirurgia, quando Gabriel estiver se recuperando, vamos ter algumas semanas aqui no hospital. Tempo suficiente para descobrir se você realmente mudou ou se isso é só culpa temporária. E se for culpa temporária, então você vai embora e nunca mais volta. Gabriel vai ter que aprender a lidar com mais uma decepção. E se for real? Fernanda hesitou antes de responder. Se for real, talvez possamos descobrir como ser uma família de verdade. Era tudo o que Ricardo podia pedir. Uma chance de provar que era digno do amor e da confiança que Gabriel oferecia tão generosamente. Uma chance de descobrir se era possível reconstruir o que havia destruído anos atrás. Uma chance de se tornar o homem que uma criança corajosa acreditava que ele podia ser. O dia da cirurgia amanheceu cinzento e chuvoso. Ricardo acordou às 5 da manhã em sua cobertura, mas não conseguiu tomar café da manhã. O nervosismo tomava conta de seu estômago, misturado com uma ansiedade que nunca havia sentido antes, nem mesmo nos maiores negócios de sua vida. Chegou ao hospital às 6 horas, encontrando Fernanda já acordada, sentada ao lado da cama de Gabriel. A criança ainda dormia, pálida mas pacífica,
conectada aos equipamentos que monitoravam seus sinais vitais. Bom dia, Ricardo sussurrou. Bom dia. Dormiu bem? Não dormi nada. E você? Também não. Eles ficaram em silêncio, observando Gabriel dormir. Às 7 horas, a equipe médica chegou para os preparativos finais. Bom dia, família Santos, a doutora Beatriz cumprimentou. Hoje é o grande dia. Gabriel abriu os olhos devagar, ainda sonolento. Já é hora? Quase, meu amor. Como você se sente? Fernanda perguntou, alisando os cabelos do filho. Um pouquinho assustado, mas animado. Gabriel olhou para Ricardo. Papai, você também está assustado? Era a primeira vez que Gabriel o chamara de papai, e a palavra atingiu Ricardo com uma força emocional inesperada. Estou sim, Gabriel, mas é um susto bom porque sei que vamos ficar bem. A enfermeira Carla disse que depois da operação a gente vai ficar no mesmo quarto por alguns dias. Vai ser legal, né? Como se fosse acampamento. A inocência com que Gabriel encarava todo o processo era ao mesmo tempo admirável e comovente. Para ele, a cirurgia era apenas mais uma aventura que viveria ao lado do pai que acabara de reencontrar. Às 8 horas, chegou o momento de se prepararem. Ricardo foi levado para um quarto diferente para os preparativos pré-operatórios, enquanto Gabriel ficou com Fernanda. Senhor Ricardo, este é um procedimento de rotina para nós, o anestesista explicou. O senhor ficará sedado durante todo o processo, que deve durar cerca de 4 horas. E Gabriel? Gabriel será operado simultaneamente. A doutora Beatriz coordena ambas as cirurgias. Enquanto aguardava ser chamado para o centro cirúrgico, Ricardo pensou em como sua vida havia mudado drasticamente em 2 semanas. Há 15 dias, sua maior preocupação era um contrato de 400 milhões. Agora, preparava-se para uma cirurgia que poderia salvar a vida de seu filho. Seu celular tocou. Era Patrícia. Ricardo, como você está? Nervoso. A cirurgia é daqui a pouco. Eu estou aqui na recepção do hospital. Você veio? Claro que vim. Não ia deixar meu irmão passar por isso sozinho. Houve uma pausa. E quero conhecer meu sobrinho. Ricardo sentiu uma onda de gratidão. Patrícia havia se tornado sua única família depois que os pais morreram, e saber que ela estava ali o tranquilizou. Sala 604. Fernanda e Gabriel estão lá. Vou subir. Ricardo? Sim? Você está fazendo a coisa certa. Quando chegaram para buscá-lo, Ricardo foi direto ao quarto de Gabriel para se despedir. Encontrou lá uma mulher loira e elegante, conversando animadamente com Gabriel. Era Patrícia, que já havia se apresentado como tia Patrícia e conquistado instantaneamente a simpatia da criança. Papai, tia Patrícia trouxe chocolates para quando a gente sair da operação, Gabriel anunciou animado. Só pode comer depois que a doutora liberar, Fernanda advertiu. Eu sei, mamãe, tia Patrícia já explicou tudo. Ricardo cumprimentou a irmã com um abraço apertado, grato pela presença dela. Gabriel, chegou a hora, a enfermeira anunciou. Papai, você vai estar lá comigo, né? A doutora disse que a gente vai estar na mesma sala. Vou estar logo ao seu lado. Gabriel abraçou Fernanda forte. Mamãe, quando eu acordar, o papai ainda vai estar aqui? Vai sim, meu amor. Vocês vão se recuperar juntos. E depois a gente vai ser uma família de verdade? Fernanda olhou rapidamente para Ricardo antes de responder. Depois vamos conversar sobre tudo, meu amor. Por enquanto, foque em ficar bom. Gabriel assentiu e estendeu a mão para Ricardo. Vamos, papai. Caminharam juntos pelo corredor até o centro cirúrgico, com Gabriel segurando firmemente a mão de Ricardo. Na porta da sala de cirurgia, Gabriel parou. Papai, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me encontrado, Gabriel. A última coisa que Ricardo viu antes da anestesia fazer efeito foi o sorriso corajoso de Gabriel na maca ao lado da sua. Fernanda passou as 4 horas seguintes caminhando pelos corredores do hospital, incapaz de ficar parada. Patrícia permaneceu com ela, oferecendo apoio e conversando para distraí-la da ansiedade. Fernanda, posso fazer uma pergunta pessoal? Patrícia disse durante uma das pausas no café. Claro. O que você sente pelo meu irmão agora? Fernanda demorou para responder. É complicado. Por muito tempo senti raiva.
Depois apenas tristeza. Agora, não sei bem, ele parece diferente. Está diferente, nunca vi Ricardo assim. Como assim? Humano, vulnerável, preocupado com algo que não seja dinheiro. Patrícia fez uma pausa. Ele abandonou completamente a empresa desde que descobriu Gabriel. Os sócios estão em pânico. Isso não pode ser bom para ele profissionalmente. Talvez não, mas está sendo ótimo para ele pessoalmente. É a primeira vez que vejo meu irmão realmente feliz. Às 2 da tarde, a doutora Beatriz apareceu no corredor, ainda usando roupa cirúrgica. Doutora, como foi? Fernanda se levantou imediatamente. Correu tudo perfeitamente. Ambos estão bem, acordando da anestesia. Ricardo está um pouco nauseado, que é normal, e Gabriel está sonolento, mas estável. Posso vê-los? Podem sim, mas só por alguns minutos. Eles precisam descansar. No quarto da recuperação, pai e filho ocupavam camas lado a lado. Gabriel estava acordado, mas claramente atordoado pela medicação. Mamãe, ele sussurrou quando viu Fernanda se aproximar. Oi, meu amor, como se sente? Meio tonto. E o papai? Ricardo abriu os olhos ao ouvir sua voz. Estou aqui, Gabriel. Estou bem. A operação acabou? Deu certo? Deu sim, meu querido, a doutora Beatriz confirmou. Agora é só esperar seu corpo aceitar as células novas do papai. Gabriel sorriu fraquamente e estendeu a mão em direção a Ricardo. Mesmo fracos e medicados, pai e filho se seguraram pelas mãos entre as duas camas. Agora somos iguais por dentro, Gabriel murmurou, antes de voltar a adormecer. As palavras da criança emocionaram todos no quarto. Patrícia discretamente enxugou lágrimas, e Fernanda teve que sair para o corredor para se recompor. Ricardo permaneceu internado por 3 dias, tempo suficiente para se recuperar do procedimento. Durante esse período, ele e Gabriel dividiram não apenas o quarto, mas também jogos, conversas e uma intimidade que crescia a cada hora. Papai, quando eu crescer vou trabalhar com você? Gabriel perguntou na segunda noite. Se você quiser. Mas pode escolher qualquer profissão que te faça feliz. Quero ser veterinário, mas também quero ajudar você nos negócios. Por quê? Porque família trabalha junta e porque você precisa de alguém para te ensinar a ser mais legal com as pessoas. A observação inocente fez Ricardo rir e, ao mesmo tempo, refletir. Gabriel estava certo. Ele precisava aprender a ser mais humano em seus negócios. No 3º dia após a cirurgia, quando Ricardo recebeu alta, Gabriel apresentou sinais de que o transplante estava funcionando. Seus exames de sangue mostravam melhora significativa e ele estava mais animado e com mais energia. Doutora Beatriz, isso significa que deu certo? Fernanda perguntou, mal contendo a esperança na voz. Ainda é cedo para certezas absolutas, mas todos os sinais são muito positivos. Se continuar assim, Gabriel pode receber alta em 2 semanas. 2 semanas? Gabriel ficou animado. E depois posso voltar para casa? Pode sim, e voltar à escola também. E ter um cachorro? A doutora riu. Essa decisão é dos seus pais. Gabriel olhou esperançoso para Ricardo e Fernanda. Por favor, agora que somos uma família de verdade? Gabriel, nós já conversamos sobre isso. Fernanda começou. Acho que um cachorro seria uma boa ideia. Ricardo interrompeu. Todo menino deveria ter um companheiro fiel. Fernanda o olhou com uma mistura de irritação e diversão. Vocês dois realmente vão conspirar contra mim em tudo, não é? Não é conspiração, mamãe. É consenso familiar. Gabriel disse com seriedade adorável. Naquela tarde, quando Ricardo estava se preparando para deixar o hospital, Gabriel ficou ansioso. Papai, você vai voltar amanhã? Vou sim. Vou vir todo dia até você ter alta. E depois? Depois que eu sair do hospital. Ricardo olhou para Fernanda antes de responder. Depois vamos descobrir juntos como ser uma família. Significa que você vai morar com a gente? Significa que vamos passar muito tempo juntos e ver como as coisas se desenvolvem. Não era exatamente a resposta que Gabriel queria, mas ele pareceu satisfeito com a promessa de tempo juntos. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, encontrou uma pilha de mensagens e e-mails urgentes. A imprensa havia descoberto a história e publicado matérias em todos os veículos principais. Empresário milionário descobre filho doente e faz transplante para salvá-lo.
A redenção de um pai. Ricardo Tavares abandona negócios para cuidar do filho. Amor paterno. Executivo doa medula óssea para criança que abandonou ao nascer. As manchetes eram sensacionalistas, mas não completamente imprecisas. Ricardo leu algumas matérias e ficou surpreso com o tom predominantemente positivo. A imprensa parecia ter se focado no aspecto redentor da história, retratando-o como um homem que descobrira o que realmente importava na vida. Seu telefone tocou. Era Miguel. Ricardo, você viu os jornais? Vi. Precisamos fazer controle de danos. Essa exposição pode prejudicar nossos negócios. Miguel, talvez seja a hora de repensar nossos negócios. Como assim? Estou pensando em fazer algumas mudanças na empresa. Mudanças grandes. Que tipo de mudanças? O tipo que torna nossa empresa mais humana, mais ética, mais focada em pessoas, não apenas em lucros. Ricardo, você está falando sério? Nunca estive tão sério na vida. Depois de desligar, Ricardo caminhou até a janela de sua cobertura. Lá embaixo, a cidade fervilhava com sua energia noturna habitual. Mas pela primeira vez em anos, ele não se sentia desconectado daquele movimento. Sentia-se parte de algo maior, parte de uma família. Na manhã seguinte, quando voltou ao hospital, encontrou Gabriel cercado de cartas e desenhos de crianças de várias escolas do Rio. A história havia tocado o coração das pessoas, e Gabriel estava recebendo mensagens de apoio do Brasil inteiro. Papai, olha quantas cartas chegaram. Gabriel mostrou animado. Tem criança de São Paulo, de Minas Gerais, até de Manaus. Nossa, você virou famoso. A tia Carla disse que tem criança que está fazendo vaquinha para comprar um presente para mim. Mas eu falei que não precisa. Eu só quero que elas façam amizade comigo. A humildade de Gabriel, mesmo diante de toda a atenção, impressionou Ricardo mais uma vez. Seu filho havia aprendido, com Fernanda, valores que ele próprio levara décadas para compreender. Gabriel, você é um menino muito especial. Igual você, papai. A mamãe sempre disse que eu puxei seu lado bom. Seu lado bom? Ricardo olhou para Fernanda, curioso. Gabriel sempre quis acreditar que você tinha um lado bom escondido em algum lugar. Ela explicou com um sorriso tímido. Parece que ele estava certo. Ricardo percebeu que ali, naquele quarto de hospital, cercado por cartas de crianças desconhecidas, segurando a mão de um filho que mal conhecia e observado por uma mulher que aprendera a amá-lo novamente, havia encontrado algo que procurara a vida inteira sem saber. Havia encontrado lar. As 2 semanas seguintes passaram como um sonho. Gabriel se recuperava rapidamente, surpreendendo até mesmo a equipe médica com sua melhora. Seus exames mostravam que o transplante havia sido um sucesso completo e sua energia voltava a cada dia. Ricardo manteve sua promessa, aparecendo no hospital todas as manhãs e passando o dia inteiro com o filho. Durante esse período, algo inesperado começou a acontecer. As visitas diárias ao hospital fizeram Ricardo perceber uma realidade que nunca havia notado antes. Famílias inteiras dormiam em corredores porque não tinham condições de pagar hotel. Crianças perdiam aulas por meses porque os hospitais não ofereciam estrutura educacional durante internações longas. Pais perdiam empregos porque precisavam acompanhar filhos doentes. Fernanda, você viu aquela mãe ali no corredor? Ricardo perguntou numa tarde, apontando discretamente para uma mulher que dormia em uma cadeira desconfortável há dias. Dona Célia? Ela está acompanhando o filho de 4 anos. Vem de Nova Iguaçu todos os dias. Como ela faz para trabalhar? Não trabalha. Pediu demissão para ficar com o filho. O marido sustenta a casa sozinho agora. Ricardo observou a mulher por um momento. Suas roupas eram simples. Ela carregava uma bolsa desgastada e dividia sanduíches baratos com o filho pequeno. E se não precisasse ser assim? Como assim? E se houvesse uma estrutura melhor? Um lugar para as famílias ficarem. Apoio para não perderem os empregos, assistência social. Fernanda o estudou com curiosidade. Você está pensando em fazer alguma coisa sobre isso? Estou pensando em mudar toda a forma como minha empresa funciona. Naquela noite, Ricardo ligou para Miguel e convocou uma reunião urgente de sócios para a manhã seguinte. Ricardo, você tem certeza disso? Miguel perguntou quando Ricardo apresentou sua proposta. Transformar metade da empresa em projetos sociais,
Isso vai reduzir nossos lucros drasticamente. Miguel, nos últimos 15 dias aprendi que existem coisas mais importantes que lucros. Como o quê? Como salvar vidas, como dar dignidade para famílias em momentos difíceis, como ser parte da solução em vez de apenas acumular riqueza. Os outros sócios se entreolhavam, claramente preocupados com o que consideravam instabilidade emocional temporária de Ricardo. Ricardo, entendemos que está passando por um momento pessoal complicado, disse Helena, a sócia mais velha. Mas não podemos tomar decisões empresariais baseadas em emoções. Não é emoção, Helena, é bom senso. Vocês viram a repercussão positiva da nossa história na mídia? Clientes estão ligando, querendo fazer negócios conosco porque admiraram nossa transformação humanitária. Era verdade. Paradoxalmente, os contratos cancelados haviam sido substituídos por novos clientes que se identificaram com a história de redenção de Ricardo. Mesmo assim, destinar 50% do faturamento para projetos sociais é radical demais, insistiu outro sócio. Então vocês têm uma escolha, Ricardo disse calmamente. Ou apoiam essa nova direção, ou eu vendo minhas participações e começo uma empresa nova focada em responsabilidade social. A ameaça teve o efeito desejado. Ricardo detinha 40% da empresa, e sua saída representaria o colapso de tudo o que construíram juntos. Está bem, Miguel suspirou. Vamos tentar, mas quero relatórios mensais de viabilidade. Perfeito. E Miguel? Sim? Obrigado por toparem embarcar nessa comigo. Quando voltou ao hospital naquela tarde, Ricardo encontrou Gabriel brincando com outras crianças na sala de recreação. Seu filho estava claramente mais forte, correndo e rindo como uma criança normal. Papai! Gabriel correu para abraçá-lo. A doutora Beatriz disse que posso ter alta amanhã. Amanhã? Que notícia maravilhosa! E sabe o que mais? Tia Patrícia trouxe uma surpresa para mim. Patrícia apareceu na porta da sala de recreação, segurando uma coleira vermelha. Surpresa, ela anunciou. Uma coleira? Gabriel ficou confuso. Mas eu ainda não tenho cachorro. Tem sim, Patrícia sorriu. Está lá embaixo no carro. Um Golden Retriever de 2 meses. Seu pai e eu escolhemos juntos. Gabriel olhou para Ricardo com olhos arregalados. De verdade, papai. Você trouxe um cachorro para mim? Trouxemos, mas só se sua mãe concordar. Todos olharam para Fernanda, que revirou os olhos, mas não conseguiu disfarçar o sorriso. Vocês 3 contra mim, isso não é justo. 3? Quem é o terceiro? Gabriel perguntou. Tia Patrícia também conspirou contra mim. Fernanda respondeu com fingida indignação. Gabriel abraçou Fernanda forte. Por favor, mamãe, eu prometo cuidar direitinho dele. Vou dar comida, dar banho, passear. Gabriel, você acabou de sair do hospital. Não vai dar banho em cachorro sozinho. Então o papai me ajuda, né, papai? Claro que ajudo. Vamos cuidar dele juntos. A palavra juntos não passou despercebida por Fernanda. Nos últimos dias, Ricardo havia se integrado naturalmente nas decisões sobre Gabriel, assumindo responsabilidades paternas como se sempre tivessem existido. Está bem, ela cedeu finalmente. Mas tem regras. O cachorro dorme na sala, não pode subir no sofá sem permissão, e você é responsável por limpar qualquer bagunça que ele fizer. Gabriel dançou de alegria, abraçando todas as pessoas ao seu redor. Como vamos chamá-lo? Patrícia perguntou. Esperança, Gabriel respondeu imediatamente. Esperança? Por quê? Porque quando eu estava doente, eu tinha esperança que o papai ia aparecer. E ele apareceu. Agora vou ter esperança que nossa família vai ficar junta para sempre. As palavras de Gabriel criaram um silêncio emocional no grupo. A criança havia escolhido um nome que representava perfeitamente sua jornada e seus sonhos. Esperança é perfeito, Fernanda disse com voz embargada. Naquela noite, sua última no hospital, Gabriel mal conseguiu dormir de tanta animação. Pela manhã, quando a doutora Beatriz veio liberar a alta, ele estava acordado há horas. Gabriel, você está oficialmente curado. Seus exames estão todos perfeitos. Isso significa que nunca mais vou ficar doente? Significa que você vai ter uma vida normal. Vai precisar de acompanhamentos regulares por alguns anos, mas pode fazer tudo que uma criança saudável faz.
Gabriel abraçou a doutora, depois Fernanda, depois Ricardo. Obrigado, doutora. Obrigado por me salvar. Quem salvou você foi seu papai, meu querido. E o amor da sua família. Quando estavam saindo do hospital, Gabriel parou na porta e olhou para trás. Vai dar saudade daqui. Saudade do hospital? Fernanda ficou surpresa. Saudade de quando descobri que tinha um papai de verdade. Saudade de quando vocês dois estavam sempre juntos, cuidando de mim. A observação tocou tanto Ricardo quanto Fernanda. Gabriel havia identificado que os dias no hospital representavam o primeiro período de suas vidas em que funcionaram como uma família unida. Gabriel, só porque estamos saindo do hospital, não significa que vamos deixar de ser família, Ricardo disse. Não? Vocês vão continuar juntos? Ricardo olhou para Fernanda, buscando orientação sobre como responder. Gabriel, seu pai e eu vamos continuar sendo seus pais, sempre. Mas relacionamentos adultos são complicados. Não são não, Gabriel a interrompeu. É só vocês gostarem um do outro e ficarem juntos, igual nos filmes. A vida real é um pouco diferente dos filmes, meu amor. Por quê? Vocês não gostam um do outro? A pergunta direta pegou ambos desprevenidos. Fernanda corou ligeiramente, e Ricardo hesitou antes de responder. Gabriel, sua mãe é uma pessoa incrível. Corajosa, inteligente, carinhosa. E o papai também é legal, Gabriel completou, olhando para Fernanda. Né, mamãe? Sim, seu pai é. Seu pai mudou muito. Então por que não podem namorar? Gabriel? Fernanda ficou vermelha. O quê? É pergunta normal. João da minha escola disse que os pais dele namoraram primeiro, depois casaram, depois tiveram ele. Nem sempre é assim que funciona, meu amor. Mas pode ser assim com vocês? Ricardo decidiu intervir. Gabriel, que tal focarmos em nos conhecer melhor primeiro? Vamos aprender a ser família. E depois vemos o que mais pode acontecer. Tipo um teste? Tipo uma descoberta. Descobrir como é bom estar juntos. Gabriel pareceu satisfeito com a resposta. Quando chegaram ao apartamento de Fernanda em Del Castilho, Ricardo ficou surpreso com a simplicidade do local. Era um apartamento pequeno de 2 quartos, mobiliado com o básico, mas extremamente limpo e organizado. As paredes eram decoradas com desenhos de Gabriel e fotos dos dois juntos ao longo dos anos. É simples, mas é nosso, Fernanda disse, notando o olhar dele. É perfeito, Ricardo respondeu sinceramente. Tem muito amor aqui. Gabriel correu para seu quarto, ansioso para mostrar seus brinquedos e livros para o pai. Ricardo o seguiu, impressionado com a criatividade da criança. O quarto estava cheio de desenhos, construções feitas com blocos e livros sobre animais. Papai, você pode dormir aqui algumas vezes? Tem espaço na minha cama. Gabriel, seu pai tem casa própria, Fernanda disse da porta. Mas família fica junta, né? Ricardo se ajoelhou ao lado de Gabriel. Que tal se eu viesse jantar aqui alguns dias da semana? E vocês podem ir à minha casa nos fins de semana. Assim dividimos o tempo. E o Esperança? Ele pode ir nos 2 lugares? Claro, Esperança vai onde você for. Gabriel sorriu, satisfeito com o arranjo. Naquela tarde, enquanto Gabriel brincava com Esperança no quintal do prédio, Ricardo e Fernanda conversaram na cozinha. Ricardo, eu preciso falar uma coisa com você. O que foi? Obrigada. Por tudo. Pela cirurgia, por estar presente, por fazer Gabriel feliz. Ela hesitou. E por me mostrar que as pessoas podem mudar de verdade. Fernanda, eu que deveria agradecer. Vocês me deram a chance de descobrir quem eu realmente sou. E quem você é? Ricardo pensou na pergunta por um momento. Sou um pai que quer aprender a ser melhor a cada dia. Sou um homem que descobriu que amor vale mais que dinheiro. E sou alguém que gostaria muito de ter uma segunda chance com a mulher mais incrível que já conheci. Fernanda o olhou nos olhos, e pela primeira vez desde que se reencontraram, ele viu algo além de cautela em seu olhar. Segunda chance? Se você estiver disposta a me dar uma. Antes que ela pudesse responder, Gabriel entrou correndo. Mamãe, papai, Esperança já fez cocô no lugar certo. Ele é muito inteligente. O momento foi quebrado, mas Ricardo viu Fernanda sorrir de forma diferente. Um sorriso que incluía possibilidades que ela não se permitia considerar há muito tempo.
Talvez Gabriel tivesse razão. Talvez amor fosse mesmo simples assim. 6 meses depois, o Instituto Esperança para Famílias em Tratamento era uma realidade. Localizado em um prédio moderno ao lado do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, oferecia hospedagem gratuita, apoio psicológico, assistência jurídica e até mesmo uma escola para crianças em tratamento prolongado. Fernanda havia sido nomeada diretora educacional, aplicando todo o seu conhecimento em pedagogia para criar um ambiente acolhedor e estimulante. Ricardo caminhava pelos corredores do Instituto numa manhã ensolarada de junho, observando como o local havia se transformado no coração de esperança que sonhara criar. No salão principal, crianças assistiam aulas com professores voluntários, enquanto seus pais participavam de grupos de apoio. Na biblioteca, famílias inteiras liam juntas, criando memórias positivas em meio ao drama da doença. Papai! Gabriel apareceu correndo, seguido de perto por Esperança, que havia crescido e se tornado um cão dócil e protetor. Você viu quantas crianças chegaram hoje? Quantas? 5! E uma delas é da minha idade. Chama Pedro e gosta de dinossauros igual eu. Gabriel estava radiante. Além de completamente recuperado, havia se tornado uma espécie de embaixador oficial do Instituto, recebendo outras crianças e ajudando-as a se sentirem em casa. E onde está sua mãe? Na sala de aula nova. Ela está ensinando as mães a fazerem artesanato para vender. Tia Patrícia trouxe os materiais hoje de manhã. Patrícia havia se tornado uma voluntária dedicada do Instituto, coordenando doações e organizando eventos beneficentes. Descobrira uma vocação social que nunca soubera possuir. Ricardo encontrou Fernanda numa sala ampla e bem iluminada, cercada por uma dúzia de mulheres que aprendiam a fazer bijuterias. Ela explicava pacientemente as técnicas, demonstrando como transformar miçangas simples em peças elegantes que poderiam ser vendidas para complementar a renda familiar. Dona Fernanda, quanto vocês acham que posso ganhar vendendo essas pulseiras? Perguntou uma senhora de meia idade. Depende da dedicação, Dona Maria, mas algumas das nossas artesãs conseguem uma renda mensal de até R$ 1.000. R$ 1.000? Os olhos da mulher se iluminaram. É quase um salário mínimo. Exato. E podem trabalhar nos horários livres, enquanto acompanham os filhos no tratamento. Ricardo observou Fernanda trabalhar, impressionado com sua capacidade natural de liderança e empatia. Em poucos meses, ela havia se tornado uma figura respeitada não apenas no instituto, mas na comunidade médica inteira. Quando a aula terminou, Fernanda se aproximou dele. Como foi a reunião com a prefeitura? Melhor do que esperava. Eles aprovaram a ampliação. Vamos poder construir mais 20 quartos para famílias. 20? Ricardo, isso é incrível. O entusiasmo dela era contagioso. Fernanda havia abraçado o projeto do Instituto com a mesma paixão que dedicara à criação de Gabriel, e os resultados eram evidentes em cada vida transformada. Fernanda, posso te fazer um convite? Que tipo de convite? Gabriel está passando o fim de semana na casa da Patrícia. Que tal jantarmos juntos? Só nós dois. Nos últimos meses, Ricardo e Fernanda haviam desenvolvido uma parceria sólida tanto no cuidado de Gabriel quanto na administração do Instituto. Mas sempre havia a presença da criança ou o trabalho para mediar suas interações. Raramente ficavam sozinhos. Um encontro? Um encontro, ele confirmou com um sorriso. Fernanda hesitou por um momento. Está bem, mas nada muito sofisticado. Você sabe que não sou mais aquela moça impressionável de 7 anos atrás. Sei disso. E é exatamente a mulher forte e determinada que você se tornou que eu gostaria de conhecer melhor. Naquela noite, Ricardo não levou Fernanda para um restaurante caro em Copacabana ou Ipanema. Em vez disso, foram a uma churrascaria simples em Madureira, onde comeram picanha no espeto e beberam cerveja gelada enquanto conversavam sobre sonhos, medos e planos para o futuro. Você mudou muito, Ricardo, Fernanda disse, enquanto caminhavam pela praça depois do jantar. Mudei? O homem que me despediu grávida 7 anos atrás nunca teria se sentado numa churrascaria popular conversando sobre projetos sociais. Aquele homem era um idiota. Era um homem perdido. Há diferença.
Ricardo parou de caminhar e se virou para ela. Fernanda, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você consegue me perdoar completamente pelo que fiz com você e com Gabriel? Fernanda pensou na pergunta por um longo momento. Sabe, durante muito tempo achei que perdoar significava esquecer, mas agora entendo que perdoar é escolher construir algo novo, apesar do que foi quebrado no passado. E você escolhe construir algo novo comigo? Escolho construir algo novo com o homem que você se tornou, não com quem você era. Era a resposta que Ricardo esperava e temia ao mesmo tempo. Fernanda estava disposta a dar uma chance ao presente, mas não estava fingindo que o passado não existira. Fernanda, eu te amo. As palavras saíram naturalmente, sem planejamento ou hesitação. Era a primeira vez que ele declarava seus sentimentos por ela, e a verdade contida na afirmação surpreendeu a ambos. Ricardo, não precisa responder agora. Só queria que você soubesse. Te amo pelo que você fez por Gabriel. Te amo pela força que demonstrou todos esses anos. Te amo pela forma como transformou nossa dor em esperança para outras famílias. Fernanda parou diante de uma fonte iluminada na praça. Eu também te amo, ela disse simplesmente. E isso me assusta. Por quê? Porque desta vez tenho mais a perder. Não sou só eu, é Gabriel também. Se isso não der certo, vai dar certo. Como você pode ter certeza? Ricardo pensou na pergunta. Como poderia garantir o futuro? Como poderia promever que não voltaria a ser o homem egoísta que fora? Porque não posso mais viver sem vocês. Porque vocês me deram uma razão para ser melhor todo dia. E porque acredito que algumas pessoas se encontram na vida para se salvarem mutuamente. Fernanda o beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas e cautela, de amor e esperança. Quando se separaram, ela sorriu. Gabriel vai ficar eufórico quando souber. Você vai contar para ele. Vamos contar juntos, como família. 3 meses depois, num sábado ensolarado de setembro, o Instituto Esperança promovia sua primeira feira de artesanato. O evento reuniu centenas de pessoas, incluindo muitas famílias, que haviam sido beneficiadas pelos serviços oferecidos. Gabriel e outros meninos do Instituto apresentaram um teatro sobre a importância da solidariedade, enquanto as mães vendiam seus artesanatos e contavam suas histórias de superação. Papai, olha quanta gente veio! Gabriel correu até Ricardo, radiante com o sucesso do evento. É lindo ver isso, né? Tantas pessoas que se ajudaram mutuamente. Igual você ajudou a mim. Igual você me ajudou também, Gabriel. A criança ficou pensativa por um momento. Papai, posso fazer uma pergunta importante? Claro. Quando você vai pedir a mamãe em casamento? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Gabriel havia se tornado ainda mais direto nos últimos meses, especialmente depois de descobrir que os pais estavam namorando oficialmente. Por que pergunta isso? Porque João da escola disse que quando os pais namoram muito tempo, eles casam. E vocês já namoram há 3 meses. 3 meses não é muito tempo, Gabriel. Mas vocês já se conhecem há muito tempo, só estavam brigados antes. A lógica infantil era irrefutável. Ricardo e Fernanda realmente se conheciam há anos, e os últimos meses apenas confirmaram que funcionavam bem como casal. E se eu pedisse sua mãe em casamento, você ficaria feliz? Muito. Aí eu poderia chamar você de papai, e a gente moraria na mesma casa e seria uma família de verdade. Gabriel, nós já somos uma família de verdade. É verdade, mas casando seria mais oficial. Naquela noite, depois que o evento terminou e Gabriel adormeceu, Ricardo e Fernanda se sentaram na varanda do apartamento dela, observando as estrelas sobre Del Castilho. Ricardo, você está quieto hoje. Aconteceu alguma coisa? Gabriel me fez uma pergunta hoje. Que tipo de pergunta? Perguntou quando vou pedir você em casamento. Fernanda quase derrubou o copo de suco que estava bebendo. Meu Deus, o que você respondeu? Perguntei se ele ficaria feliz se isso acontecesse. E? Ele disse que sim, que assim seríamos uma família oficial. Fernanda riu. Família oficial? Fernanda, você se casaria comigo? A pergunta veio tão naturalmente que ambos ficaram surpresos. Não havia anel,
Não havia cenário romântico elaborado. Apenas dois adultos que haviam aprendido que o amor verdadeiro é simples e direto. Você está me pedindo em casamento sentado numa cadeira de plástico na varanda de um apartamento em Del Castillo? Estou, porque aqui é onde somos reais, onde somos família. Fernanda olhou para ele por um longo momento. Ricardo Tavares, pai do meu filho, parceiro nos meus sonhos, homem que transformou nossa dor em esperança para centenas de famílias. Sim, eu aceito me casar com você. O beijo que se seguiu foi interrompido por uma voz sonolenta vinda do quarto. Papai, mamãe, vocês estão falando alto. Gabriel apareceu na varanda de pijama, esfregando os olhos. Desculpa, meu amor. Voltamos para o quarto, Fernanda disse. Esperem, Gabriel, temos uma novidade. Ricardo o chamou. Que novidade? Sua mãe e eu vamos nos casar. Gabriel ficou acordado imediatamente. Sério? Vocês vão casar de verdade? De verdade, Fernanda confirmou. Gabriel correu para abraçar os dois ao mesmo tempo. Eu sabia. Eu sempre soube que vocês iam ficar juntos para sempre. Como sabia? Ricardo perguntou. Porque família é para sempre. E vocês são minha família. Um ano depois, numa cerimônia simples realizada no jardim do Instituto Esperança, Ricardo e Fernanda se casaram. Gabriel foi o pajem, carregando as alianças numa almofadinha que ele mesmo havia bordado nas aulas de artesanato. Esperança, adornado com uma gravata borboleta, participou como cachorro do anel, para a grande diversão dos convidados. A festa foi uma celebração comunitária. As famílias beneficiadas pelo Instituto prepararam os doces, os voluntários decoraram o espaço, e as crianças em tratamento formaram um coral que cantou músicas de esperança e alegria. Durante a valsa dos noivos, Gabriel se aproximou dos pais. Posso dançar com vocês? Ricardo e Fernanda o incluíram na dança, e assim dançaram os três juntos, enquanto os convidados aplaudiam emocionados. Agora sim somos uma família oficial, Gabriel sussurrou. Agora sim, Ricardo concordou, olhando para a mulher que amava e o filho que o havia ensinado o verdadeiro significado de coragem. 5 anos se passaram desde aquele telefonema que mudou tudo. Gabriel, agora com 12 anos, era um menino saudável e vibrante, que ajudava outros pacientes no instituto durante as tardes livres. Fernanda havia se tornado uma referência nacional em educação hospitalar, sendo convidada para congressos e consultorias em todo o Brasil. Ricardo transformara completamente sua empresa, que agora era conhecida não apenas por seus empreendimentos imobiliários, mas pelos projetos sociais inovadores que desenvolvia. O Instituto Esperança havia se expandido para outras cidades, sempre seguindo o modelo criado no Rio de Janeiro: unir assistência social, educação e esperança para transformar a experiência de famílias em crise. Numa tarde de dezembro, Ricardo estava em seu escritório no Instituto quando recebeu uma ligação que o levou de volta ao início de tudo. Senhor Ricardo, meu nome é Ana Paula. Minha filha está internada no hospital com leucemia. Uma enfermeira me deu seu número. Disse que talvez o senhor pudesse ajudar. Claro, dona Ana Paula. Venha ao Instituto amanhã de manhã. Vamos conversar sobre como podemos ajudá-la. Depois de desligar, Ricardo olhou pela janela de seu escritório. Lá embaixo, no pátio do Instituto, Gabriel brincava com outras crianças enquanto Fernanda coordenava uma aula ao ar livre. Esperança dormia preguiçosamente à sombra de uma árvore. Era uma cena comum, repetida quase diariamente. Mas para Ricardo representava tudo o que realmente importava na vida: família, propósito e a oportunidade de transformar dor em esperança. Seu celular tocou. Era Gabriel. Papai, você vem almoçar com a gente hoje? Claro, estou descendo. Legal, a mamãe fez sua feijoada preferida. Gabriel? Sim? Eu te amo muito. Eu também te amo, papai. E obrigado. Obrigado pelo quê? Por ter sido corajoso quando eu precisei. Por ter me salvado. E por ter feito nossa família ser completa. Ricardo desligou o telefone com um sorriso no rosto. Em 5 anos, Gabriel havia lhe ensinado que coragem não é ausência de medo, mas a disposição de fazer o que é certo apesar do medo. Que família não é apenas sobre sangue,
mas sobre escolhas diárias de amor e presença. E que segundas chances não são direitos adquiridos, mas dádivas preciosas que devem ser honradas com gratidão e ações transformadoras. Enquanto descia para almoçar com sua família, Ricardo refletiu sobre a jornada extraordinária que os trouxera até ali. Começara com um telefonema desesperado de uma criança doente e se transformara numa história de redenção que tocou milhares de vidas. Mas a verdadeira magia não estava na transformação de Ricardo de empresário egoísta em líder social. A verdadeira magia estava na prova diária de que o amor pode curar feridas que pareciam incuráveis, que famílias podem ser reconstruídas sobre bases mais sólidas que as originais e que cada criança que nasce traz consigo o poder de transformar completamente o mundo dos adultos ao seu redor. Gabriel havia feito mais que salvar a própria vida ao ligar para Ricardo. Havia salvado a alma de um homem perdido e criado uma família que agora servia de esperança para muitas outras. E essa talvez fosse a maior lição de todas, que às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho para casa. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo, Fernanda e Gabriel os tenha tocado profundamente. Como Gabriel ensinou, a esperança e o amor são forças poderosas capazes de transformar as situações mais difíceis em histórias de superação e união familiar. Se esta narrativa os emocionou, não deixem de se inscrever em nosso canal para descobrir outras histórias igualmente tocantes que celebram a força do amor familiar e a capacidade humana de transformação. Deixem seu like se acreditam, como nós, que toda criança merece ter pais presentes e amorosos, e que nunca é tarde para construir uma família baseada no amor verdadeiro. Compartilhem nos comentários suas próprias histórias de esperança e superação, pois cada relato de vocês nos inspira a continuar trazendo narrativas que mostram o melhor da natureza humana. Até a próxima história, continuem acreditando no poder transformador do amor.